porque o Pablo Marçal deu uma resposta contundente aí para uma jornalista que tentou aí fazer com que ele caísse na armadilha de incriminar Bolsonaro, né? Então vamos assistir ao vídeo, que é curto, e depois a gente comenta sobre ele, tá? Vou jogar na tela. Pois é, meus amigos, deixa eu cumprimentar primeiramente aqui o nosso querido Diogo Forjaz, que adentrou aqui os nossos estúdios. Muito obrigado pela sua presença, meu querido. Muito obrigado por fazer parte dessa bancada desse meio-dia. Muito obrigado. Quem agradece o convite sou eu, Mário. Sempre uma alegria estar com vocês. O Fábio, que eu não vi há algum tempo pelas telas aí, transmissões afora. Sempre muito bom estar aqui. É isso aí, meus amigos. Olha, o vídeo que eu acabei de passar aqui, vocês todos aí do chat já devem ter visto. Muitas pessoas compartilharam. Muitas pessoas ficaram alvoroçadas com as mensagens que Pablo Marçal passou neste vídeo. Pablo Marçal agora é bolsonarista roxo. Pablo Marçal agora vai para o partido do Bolsonaro. Agora Pablo Marçal, ele é bolsonarista declarado. Há um tempo atrás, se vocês não se lembram, o Pablo Marçal disse: eu não sou Bolsonaro e eu não sou Lula, eu sou o povo, eu sou o Brasil, né? Aquela pessoa que fica em cima do muro, mas que quando vê alguma oportunidade, agarra ela com unhas e dentes. Bom, fato eu já vou passar aqui para a bancada, mas o que eu vi aqui foi que Pablo Marçal não fez nada mais, nada menos do que um cidadão comum, um cidadão como nós aqui, cidadãos que usamos o CPF, né, para prestar contas ali em documentos. Cidadãos que pagam contas de luz e de água fazem, que é falar a verdade, ter que falar a verdade. Todo mundo sabe que Bolsonaro, nesse caso das joias, está sendo injustiçado, está sendo perseguido, e ele não fez nada mais, nada menos do que um cidadão comum deve fazer, falar a verdade, não é isso mesmo, meu querido Fábio Tom? Mário, eu vejo exatamente assim, né? Como muitas vezes a pessoa fala, eu gosto desse policial, porque esse policial não é corrupto. Você fala assim, mas, poxa, pelo amor de Deus, né? Nenhum policial deveria ser corrupto. Então não é mérito não ser corrupto, não é grande coisa não ser corrupto. Então falar a verdade é óbvio, né? O Pablo Marçal, parabéns, ele falou a verdade. Tem vários esquerdistas aí falando a mesma coisa, né? É aquela coisa, o Lula recebeu as joias, e o Lula certamente deve ter vendido muitas das joias, porque as joias desapareceram, então comeu, acho que ele não comeu, deve ter vendido. E não fez nada de errado, a joia era do cara, ele faz o que ele quiser com a joia dele. E o Bolsonaro a mesma coisa. Cara, não existe notícia da joia. Eu acho que essa notícia da joia, o sistema jogou em cima da gente, essa pressão, para que a gente fale sobre Bolsonaro e joia, uma cortina de fumaça. Não existe notícia, não existe crime. Aí foi muito bem o Pablo Marçal mostrando, né? Como é que é? Quer dizer, a Polícia Federal não faz fake news. A Polícia Federal está acima dos seres humanos, eles não mentem. Que negócio é dar uma medalha para a Polícia Federal, né? Os que não mentem, né? Como é que pode? Foi óbvia mentira. E aquela coisa, na minha opinião, tá? Isso aqui sou eu. Como é que uma Polícia Federal comete um erro tão banal? Bom, ou eles fizeram de propósito, ou eles estão pressionados a criar um crime. Todos nós aqui trabalhamos. E quando a gente trabalha sob pressão, a gente tem a tendência de errar. E erros banais, tá? Os erros banais normalmente ocorrem quando a gente está trabalhando sob pressão. É alguém no nosso cangote. Então, tudo indica que o olho que tudo vê, né, usa aquele sistema da polícia secreta russa, né, soviética, que você precisa... Olha, esse é o cara, arruma um crime. E nessa luta de arrumar um crime que não existe, você começa a fazer esses erros banais que você fala assim, não é possível. Uma das coisas mais sérias que pode acontecer na história de um país, eles conseguem fazer 25 milhões, 8 milhões, 68 mil, e como eu falei para você, daqui a pouco chega na sexta-feira e fala, a gente deve 100 mil reais ao Bolsonaro. Quer dizer, de 20 milhões que era valia o que o Bolsonaro tinha roubado, a gente está devendo 100 mil ao Bolsonaro, porque é isso que vai acontecer. Então, cara, o Pablo Marçal e essa questão do Nunes, cara, a coisa mais simples do mundo. Olha, o meu diagnóstico do Pablo Marçal e Nunes, eles são as mesmas pessoas. São aquelas pessoas que estão no muro, o cara que está no muro sempre cai para o lado esquerdo. Infelizmente é isso. Só que o presidente Bolsonaro falou, olha, eu vou apoiar o Nunes. Acabou.
Acabou. Acabou. Eu vou apoiar o Nunes. Por quê? Porque o Bolsonaro disse. É bem simples assim. Aí o cara vai falar assim, você é gado. Não, 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 não. Gado é o cara que está sendo manipulado a votar para o Pablo Marçal, dizendo que se ele votar para o Nunes, ele é gado. Quer dizer, a psicologia reversa. Não. Gado é se você obedecer essas pessoas que estão colocando na sua cabeça que você seria gado. Você está simplesmente seguindo a liderança, cara. A liderança fala, olha, Pablo, e eu digo com toda sinceridade aqui para vocês, se o Bolsonaro fala assim, ó, vamos votar no Pablo Marçal, eu estaria falando a mesma coisa, porque o meu diagnóstico, os dois são iguais. Os dois são... Agora, tem um ponto. Eu acho o Marçal mais perigoso. Entendeu? Eu acho que o Nunes é inofensivo para a direita. E eu acho que o Marçal é perigoso. Porque ele, se ele conseguir, com esse poder de manipulação que ele tem, o poder de mídia que ele tem, e ele conseguir entrar na política, eu não acredito que ele vai ganhar em São Paulo, ele se torna um perigo para a direita, porque ele manipula as pessoas da direita a acreditarem. Tem muitas pessoas acreditando que agora ele é o gênio, ele é o bonzão, porque ele defendeu o Bolsonaro. Nunes também defendeu o Bolsonaro. Defender o Bolsonaro nessa questão é uma questão de índole. Você tem... Cara, como não defender o Bolsonaro? Tem um cara da esquerda aí dizendo, várias pessoas da esquerda, que poucas são essas que são honestos intelectuais, eles vão dizer que o Bolsonaro não fez nada de errado, porque o Bolsonaro não fez nada de errado. Então a gente vai apoiar todas as pessoas que vão dizer a verdade sobre o Bolsonaro? Não, esse cara é um esquerdista, por exemplo, diz que o Bolsonaro não fez nada de errado, e nem por isso eu vou votar nesse cara ou apoiar esse cara. Então eu acho que nunca foi tão simples esse negócio do Nunes e o Marçal. Bolsonaro falou, galera, vamos votar para o Nunes, acabou. Eu não preciso mais nada, acabou. É simples assim, cara. Excelente, Fábio. Já que você citou aí o esquerdista, antes de passar para o nosso querido Diogo, deixa eu só passar o trechinho aqui, Diogo, do que o Fábio falou, que tem esquerdista falando a verdade sobre o caso das joias de Bolsonaro. Vamos, então, provar aqui. Vamos lá. Concorda? Não, concordo, foi colocado aqui até agora. Eu sempre falei disso, né? Desde 2023, no começo, quando começaram a falar das joias do Bolsonaro, eu falava que essa acusação era um absurdo, né? O Segré, ele foi perfeito na colocação dele, né? Tem uma lei no governo Collor, 8.394 de 91, que fala que os acervos documentais ele é de propriedade do presidente da República. Não fala nada de presente. Aí veio o decreto, né, da época do Frederico Cardoso, o decreto 4.344 de 2002, que fala que a União teria preferência caso o presidente da República vendesse, né, o seu acervo. E, desde então, havia uma lacuna legal e legislativa sobre o regime jurídico do presidente, do presente que era dado ao presidente da República. Não tem nada claro na legislação brasileira. Aí, em 2016, tanto é que todos os presidentes da República, antes de 2016, pegavam um acervo, né, e levavam embora como se fosse seu, porque de fato era seu, segundo a legislação. Aí o Tribunal de Contas da União resolveu, em 2016, fazer uma decisão com base no decreto do Fernando Henrique Cardoso, de 2002, e ele falou que existem os bens personalíssimos e os bens de uso imediato. E esses bens personalíssimos de uso imediato que seriam só do presidente da República e não seria da União Federal. Mas a lei não fala isso. A lei não deixa isso claro, não é? Então, a partir do momento que o presente que você recebe pela legislação é seu, não tem como você se apropriar indevidamente daquele presente. Então, não tem como você ser acusado de crime, né, por apropriar bem público, porque é uma lacuna clara. E, além disso, é bom lembrar, depois da investigação, o Bolsonaro devolveu os presentes. Ou seja, não tem nenhum dano ao patrimônio público caso houvesse legislação que falasse que esses presentes seriam da União Federal, não há nenhum dano do patrimônio público. Agora, tudo isso não dá para a gente também negar, né, que essa operação que foi feita foi, no mínimo, atabalhoada, né? O ministro mandar o chefe de gabinete para a Polícia Federal para reaver as joias saindo para os Estados Unidos para ser leiloada nos Estados Unidos sem nenhum registro de saída e depois de entrada dos valores. Ou seja, claro que há uma questão administrativa por trás, mas não há uma questão penal por trás. Não dá para você falar que o presidente da República, Bolsonaro, cometeu um crime penal, mas dá para você falar que, no mínimo, poderia haver, sim, uma ilicitude administrativa no caso. Ô, Segré.
Pois é, meus amigos, trouxe aqui só para esclarecer aí o que o nosso querido Fábio trouxe aqui. Então pode falar que o Felipe aí em questão, esquerdista, é bolsonarista também, né? Se for levar assim nessa... porque ele está falando claramente aqui que não houve um crime, né? Que não houve, que foi a operação da Polícia Federal, o inquérito, a investigação foi toda atrapalhada, né? Foi isso que ele disse aqui. Então, se a gente for levar por essa linha, o Felipe também é bolsonarista, então a gente pode colocar ele como candidato que ele vai ganhar, então, porque ele falou bem de Bolsonaro. Querido Diogo Forjaz, eu queria saber sua opinião sobre esses fatos que a gente acabou de assistir, meu querido. Bom, são abordagens diferentes, né? O Felipe foi no rigor da lei, e acho que ele protege em grande medida o próprio Lula, já que, como o primeiro vídeo mostrou, o Lula deve muito mais explicações do que o Bolsonaro deveria se eles mantivessem o critério. Portanto, quando a esquerda volta para o critério legal, ela não olha apenas para o Bolsonaro. Até porque esse caso do Bolsonaro é um caso morto. Além de tudo que foi dito aí, o Felipe esqueceu de um ponto importante. O Bolsonaro tem o documento do órgão da presidência da República responsável por avaliar se o item é do presidente ou da União, dizendo que é dele. Então ele tem um documento em que o Estado brasileiro diz a ele, é seu. Então isso encerra a discussão. E o que é mais grave, esse documento foi apresentado, esse registro, desde o início do caso. Eu tive acesso a esse registro, à época, numa matéria do Globo, lá, quando surgiu o assunto. Portanto, não dá para a justiça brasileira dizer que não sabia que o próprio Estado já havia dito que as joias eram do presidente. As joias que estavam retidas no aeroporto, portanto, elas sequer transitaram. Então, se você parar para olhar no âmbito geral, isso cria nulidade no processo, no caso do Bolsonaro. Uma coisa é quando você não tem, o Estado não sabe, por exemplo, que existe esse documento, e investiga, é um caso. O Estado sabe que existe o documento, sabe que o próprio Estado deu a ele a posse, e mesmo assim investiga por apropriação indébita. Neste caso, caberia, no meu entendimento, ao presidente Bolsonaro processar o Estado brasileiro pelos danos causados à sua imagem em decorrência da investigação indevida, já que há o documento desde o início relatando que as joias eram dele. E como bem colocou o Felipe aí, as joias estão dele, faz o que ele quiser com elas, enfim, vende, dá, enterra, sei lá, faz o que ele quiser. Enfim, então o ponto jurídico eu acho que é esse. Já o caso do Pablo Marçal, eu acho que mais importante do que a questão de defender ou não o Bolsonaro, é que ele fez, na verdade, um ataque. Ele atacou o poder da mídia de degradar, de destruir imagens. Esse é o aspecto mais relevante no entendimento dessa postura do Pablo Marçal com jornalistas ali. A forma como ele colocou em xeque as posições dos jornalistas, como ele não permitiu ser interrompido, ele expôs as principais ferramentas utilizadas pela imprensa para destruir a imagem das pessoas. No caso do Bolsonaro, por exemplo, esse inquérito gigante que foi liberado aí, foi liberado porque em 108 páginas você tem uma série de fatos laterais. É aqueles fatos que não têm relevância, que não significam nada, mas estão registrados lá. Fulano falou com Beltrano no WhatsApp. Isso vira uma manchete. Manchete! Cid trocou mensagens com não sei quem. Tá, mas qual que é a relevância disso em termos factuais? Qual que é a prova do quê? Não tem. Mas vira manchete. Bolsonaro disse que as joias estavam no Brasil, mas estavam nos Estados Unidos. Bom, se você partir da premissa de que a joia era dele, podia estar onde ele quisesse. E ele não é obrigado a dizer para ninguém onde está ou não. Então, são fatos que transcorrem durante uma investigação ilegítima, que não tem validade legal e que não tem impacto para se avaliar se o sujeito tem culpa de alguma coisa ou não. E a imprensa usa isso. Ela pega vários fatos laterais, múltiplos fatos laterais, para construir uma percepção de culpa. O que houve, esse atabalhoado aí, no meu entendimento, nem foi atabalhoado, driblou a imprensa. Para mim, opinião que eu acho, olhando assim, estavam driblando a imprensa, evitando que a imprensa explorasse esse caso das joias. Só isso. Ninguém driblou a justiça. Até porque não faria sentido driblar a justiça se a própria justiça já tinha o registro de que as joias eram do presidente Bolsonaro, devidamente protocolado. Então tem diferença entre a abordagem do Marçal e do Felipe. Felipe esclarece na lei, vale para os dois lados. O Marçal bate na postura da imprensa. E quando faz isso, não faz apenas para o Bolsonaro, faz para ele também. Porque ele, Marçal, será durante a campanha vítima dessas mesmas estratégias, com fatos laterais, com pontos pinçados, e ele sabe disso. Então, quando ele ataca agora, usando o Bolsonaro, que nos agrada, que reverbera, que tem peso, para destruir as ferramentas que a imprensa tem
para destruir imagens, ele protege, no curto prazo, a própria imagem. Acho que são dois fatos diferentes. E, no fim, acaba contribuindo muito para o debate, né? Quanto mais exposta fica a imprensa, a sua metodologia de atacar a imagem das pessoas, menos eficaz ela se torna. E acho que, nesse sentido, há uma contribuição. Excelente, meu querido. Algumas pessoas, neste momento, acham que nós estamos acusando, né, o Marçal de algum crime. Não, definitivamente não. Nós estamos aqui dizendo que, assim como o trabalho dele, ele é competente, isso a gente não pode tirar dele esse mérito, ele é competente no trabalho dele, no ofício dele, que é coach, treinador, enfim, o que ele quiser ser chamado. Ele é competente. Não estamos chamando ele de criminoso ou que ele tenha cometido algum crime. Mas o que nós estamos dizendo aqui, que eu estou dizendo, na verdade, né? Eu não posso falar pelos meus amigos, mas o que eu acho, o que eu acredito, é que Pablo Marçal seria a terceira via em São Paulo. Seria aquela pessoa que veio para dividir os votos. E o que a gente está querendo dizer é que Bolsonaro indicou o Nunes. Eu, Mário Robert, meu CPF, meu título de eleitor, se eu morasse na capital de São Paulo, eu não votaria no Nunes por minha vontade. Mas já que o líder da direita, Jair Messias Bolsonaro, é o único líder da direita, indicou o Nunes, é porque ele acredita que o Nunes seja a pessoa ideal neste momento para tirar o Boulos da corrida. Pode falar, Diogo. Eu tenho, sobre esse caso em particular, eu tenho evitado falar sobre eleição municipal em São Paulo, Mário, por várias razões. Tanto a gente tem, para o processo eleitoral de 2024, as mesmas urnas, os mesmos juízes, as mesmas regras e os mesmos parâmetros que trouxeram o resultado de 2022. Os 60 milhões de votos do Lula que a gente só vê na urna e na pesquisa. A gente não vê na rua, não vê no consumo, não vê na audiência, não vê em lugar nenhum, né? Poderia citar aqui inúmeros exemplos, inúmeros mesmo, em que a realidade demonstra o contrário do que nós vimos nas urnas e nas pesquisas. Então não dá para ter a mesma receita, as mesmas ferramentas, os mesmos ingredientes e tirar um bolo em 22 e um pneu em 24. Não dá. A receita de bolo com a mesma coisa vai sair o mesmo bolo. Então é complicado esse negócio. Então é evitado muito falar sobre isso. Mas nesse caso do Nunes e do Marçal tem um ponto que é importante. Eu acho que eles são bem diferentes. No seguinte aspecto. Sobre perspectivas diferentes. O Marçal nunca apoiou agenda sanitária, nem vacina contra ninguém, não apoiou a censura em momento nenhum. Então, do ponto de vista das pautas mais sensíveis das arbitrariedades dos últimos anos, embora ele tenha se colocado contra o Bolsonaro lá no começo de 22, colocou o Bolsonaro, igualou o Bolsonaro ao Lula, tem todos esses episódios aí. Mas para esses pontos mais sensíveis para a gestão pública, ele não estava do lado da arbitrariedade. Já o Nunes estava. Por outro lado, o Ricardo Nunes está no partido do presidente Bolsonaro e há uma aliança política que viabiliza o apoio ao Nunes. Não é novidade para ninguém que o Bolsonaro apoia o Nunes, dá para ver na face como é o apoio ao Ricardo Nunes. É um apoio partidário. Eu não acredito que o Bolsonaro entenda que o Nunes seja o melhor ou a melhor forma de vencer o Boulos, ou é o melhor candidato. Não, eu acho que é o resultado de uma aliança política. Eu tenho liderança, eu vou seguir a liderança. Agora, eu tomo muito cuidado com o tom de crítica quando tem candidatos nessa composição. Bolsonaro, Nunes e Marçal, por exemplo. Porque eu já vi na política outras vezes o cenário mudar. Eu particularmente acho até que deva surgir um outro candidato que não está no cardápio. Eu acho que há um vácuo de poder a ser preenchido. É bem possível que surja mais um candidato aí, por incrível que pareça, antes do pleito. Mas vamos ver. Agora, eu tomo muito cuidado com isso, porque é como aquela briga de marido e mulher, sabe? Briga de marido e mulher, aí você mete o bedelho, no fim a mulher volta com o cara e o vilão é você. Então tem que tomar um pouco de cuidado, às vezes eu tomo, né? Falando por mim. Eu tomo um certo cuidado com uma postura muito incisiva. Acho que é bom a gente lembrar as pessoas do que nós estamos falando. Né? Quem são as pessoas que estão aí? Perfeito. Acho que isso é importante. Essa história de que Marçal é um grande bolsonarista, ele pode se colocar como dessa forma agora, mas isso é bem questionável, né? Por fatos públicos. Como também é questionável essa história de se o Nunes é ou não o melhor candidato. No fim das contas, essa divisão de votos, eu não vejo um grande problema. Porque a eleição em São Paulo terá segundo turno, mesmo dividindo os votos. Quer dizer, para ganhar no primeiro turno, o cara tem que ter mais de 50% dos votos.
Se os outros 60%, 70% estão ou não divididos em quantos candidatos, isso não muda o fato de que haverá um segundo turno. E eu acho que vai ser muito difícil para eles construírem uma percepção de vitória para o Boulos se a gente ficar atento. Porque, para mim, a eleição se resume a isso. Ao quanto eles conseguem ou não construir a percepção de vitória para o candidato desejado. Então, a minha postura, eu tenho líder, isso não tem nada a ver com ser gado ou ser vassalo, é respeitar a liderança, respeitar a estrutura política. A esquerda faz isso, por isso prospera, muitas vezes, porque respeita a estrutura hierárquica de liderança. Então, há uma liderança, há uma indicação. Mas eu acho que as coisas podem, o cenário pode, provavelmente deve bagunçar ainda, enfim. Mas não sei se eu consegui me colocar em tudo que vocês trouxeram aí, mas eu acho que eu vejo mais ou menos por aí. Sim, sim. Isso demonstra que nós pensamos diferentes em questões, né? Isso é saudável, isso que se chama de democracia. Eu entendi seu ponto de vista. Na verdade, o alerta aqui que eu faço ao povo é que o povo não coloque Pablo Marçal em um templo para orar por ele. Entendeu? Não transforme Pablo Marçal no grande Deus, no novo Deus da direita. Este é o problema. Porque quando se revelam cortes como este, que eu acabei de mostrar aqui, e isso reverbera, né, nos meios de comunicação, nas redes sociais principalmente, o povo tende a colocar o cara num pedestal. Eu não sei se é verídico, eu não vi essa matéria, mas algumas pessoas podem me falar, eu ouvi dizer, um passarinho verde me contou que ele disse que ele era o novo Bolsonaro. Eu não sei se isso é a verdade, mas uma pessoa que se enche o peito num processo eleitoral e diz eu sou o novo Bolsonaro, olha, essa pessoa para mim já foi pro final da fila. Porque parece-me que o cara quer ser o novo líder da direita. Não é assim. Se ele realmente estivesse disposto a estar do lado da direita, do lado de Bolsonaro, esse tipo de declaração, tipo, eu não sou bolsonarista e nem sou lulista, eu sou o Brasil, eu sou o patriota. É o cara em cima do muro. E aí o cara vem e fala assim, eu sou Bolsonaro, eu sou o novo Bolsonaro. Não sei. Ele falou não tem potencial nenhum para isso, né? Pelo amor de Deus. Ó, se eu falar um negócio sobre liderança, deixar aberto para vocês aqui a pergunta. Se por algum acaso o Ricardo Salles parece que vai para o Partido Novo agora. Sim. Se o Ricardo Salles sai candidato, e aí? Você entende como é complicado? Mesmo o Bolsonaro dizendo que apoia o Nunes, porque está no partido. Mas ele já tinha demonstrado apoio para o Salles lá atrás. Como é que fica? E qual é a qualidade do Ricardo Salles? Qual é a qualidade do Ricardo Nunes? Ricardo é Salles, né, Nunes? E aí, como é que fica? Não, eu sigo a liderança cegamente, vou votar no Nunes. Não, pera, calma. Pera aí, agora bagunçou o cenário. Então, assim, isso que eu falo, política é um negócio complicado, gente. O povão pode sentar abordoado aí à vontade, né? A gente tem que ser mais cuidadoso, porque a gente tá numa posição diferente no jogo. Eu falo aquela dinâmica do estádio, né? A gente tá numa posição diferente, não estamos na arquibancada mais. Nós estamos na cabine de transmissão. É outra regra, é outro peso, enfim. Mas era isso que eu queria colocar. Porque imagina, o Salles sai agora. E aí? Como é que faz? Pois é. Não, é só isso mesmo. É só para o povo tomar cuidado para não endeusar pessoas, né? Por algumas atitudes que elas tenham feito atualmente, num processo eleitoral. Porque no processo eleitoral vale tudo, né? Mário, eu concordo com o Diogo assim, em vários aspectos, né? Mas, por exemplo, o meu diagnóstico continua igual. Né? Por exemplo, o Salles, a gente sabe que não tem como comparar. O Salles é um conservador. Né? Ele é anticomunista, antipetista, antissocialista, antissistema. Nós sabemos disso. O Nunes e o Marçal, cara, a diferença, por exemplo, mas Fábio, o Nunes ele estava no poder, né? Estava na política, e as ações deles foram ridículas, sim, concordo. O Marçal não estava na política, mas nós nunca vimos o Marçal, por exemplo, defender, lutar contra a censura. Eu nunca vi o Marçal falar nada sobre o pessoal do dia 8. Eu nunca vi o Marçal se posicionar contra a tirania que acontece no Brasil. E eu vi o Marçal dizer que ele não é anti-Lula, ele não é anti-socialismo, não é anticomunismo. Então, o diagnóstico, na minha opinião, é igual. E quando eu falo para as pessoas, né, eu concordo com o Diogo, a gente tem que ter muito cuidado,
Mas eu critico o Marçal, como eu critico o Nunes, e eu falo com toda certeza, se o Bolsonaro fala assim, ó, vamos votar no Marçal, eu vou apoiar o Marçal. Ainda com todos os defeitos, sabendo que ele não é um bom candidato. E se fala, o Nunes não é. Eu acho que nenhum bolsonarista, nenhum de nós aqui vamos apoiar o Marçal pensando que o Marçal será grande coisa. Não, é uma questão totalmente, como o Diogo falou, estamos seguindo a liderança, isso é inteligente, seguir a liderança, entendeu? Porque os dois são iguais. Agora, se nós tivéssemos um Salles, o que eu ouvi dizer que o Salles vem como senador, junto com o Eduardo Bolsonaro, é como se fosse, entre aspas, uma chapa, né? A gente já vota para os dois, Eduardo Bolsonaro e Salles para o Senado. Eu acho que vai ser até legal a gente ter esses dois no Senado. Eu acho que essa foi a visão do Bolsonaro. Então, eu não tenho problema nenhum. Se daqui a 2 semanas... Ó, eu sou um crítico ao Marçal, acho que ele é um oportunista, tenho certeza que é um oportunista, sei que ele é um oportunista, é fato, ele é oportunista. E é uma pessoa que não presta. Mas, se chegar amanhã e falar assim, olha, a liderança da direita acha que a gente tem que votar por esse cara que é melhor, eu apoiaria votar nele, mesmo sabendo que ele é esse aproveitador que ele é. Eu não tenho nenhum problema. Eu votar para a pessoa sabendo quem ele é. Eu não vou ficar decepcionado que o Nunes vai fazer um monte de besteira. Eu sei que ele vai fazer um monte de besteira. Nós estamos apoiando ele porque, infelizmente, nós temos 2 coisas ruins e nós temos uma muito pior, que é o Boulos. Então, cara, é sobrevivência. Ali em São Paulo, a gente está na sobrevivência. Então, questão de sobrevivência, eu escolho a liderança e é isso que vai acontecer. Mas eu não tenho problema nenhum de mudar se o Bolsonaro, a liderança da direita, mudar de opinião. O Salles, eu concordo com o Diogo, seria diferente, porque aí nós estamos falando de alguém que já é um conservador de verdade e não esse pessoalzinho aí que está no muro, que vai cair para o lado esquerdo. Ele vai cair para o lado esquerdo, com certeza. E tem um ponto fundamental aí, viu, Fábio, nessa diferença entre entrar o Marçal ou entrar o Nunes, que eu acho que você deve levar em consideração. O Nunes não tem um plano de projeção de carreira. O Nunes já é um político que já tem uma carreira estabelecida, como fisiológico, ele já está na política paulista há bastante tempo, o pessoal, os paulistanos conhecem bem, o pessoal da política conhece bem como o Nunes opera, desde a época que ele trabalhava na Câmara, na Lesp, então todo mundo sabe muito bem quem é o Nunes. O Marçal não. O Nunes não tem projeção social, não tem capilaridade, não tem potencial para expandir a carreira política. O Marçal tem. E o que isso muda no jogo? Muda caso cheguem à cadeira da prefeitura, e não acho que vai ser nenhum dos dois, tá? Mas, bem, vamos esperar para ver. Vem gente nova aí no meu entendimento. Muda o projeto do cara. Enquanto o Nunes vai ter nos seus interesses a manutenção da política que ele já faz, e isso vai levar a uma série de bobeiras que você acabou de falar que ele vai fazer, um monte de borrada e tal. O Marçal não. Para o Marçal, se ele entra, a prefeitura é uma escada. E para ser uma escada, ela tem que ser bem feita. Significa que para a cidade de São Paulo, provavelmente, ele tenha pelo menos o desejo de fazer uma gestão melhor do que teria, em tese, o Ricardo Nunes, né? Mas é importante lembrar que o Nunes não anda sozinho. Enfim, então ainda que ele queira manter as mesmas práticas, ele vai ter que lidar com a conjuntura partidária. Eu duvido que o PL tenha topado apoiar o Nunes para a prefeitura para ele governar sozinho, caso ele entrasse. Então tudo isso tem que entrar na conta. Quando eu falo que é complicado, tudo tem que entrar na conta. Né? Qual vai ser o plano de quem para onde? Então é um negócio puxado. Mas você colocou bem a questão do ponto de vista político, né? Eles têm muitas similaridades e algumas poucas divergências. Por isso que eu acho que deve surgir um nome novo. Alguém que tenha potencial para agregar esse vácuo de poder que o cardápio atual da Prefeitura de São Paulo está deixando aí. Excelente, meus queridos. Acho que já podemos fechar essa pauta e entrar numa das pautas mais importantes também, que é o da reforma tributária, né? A Câmara dos Deputados, vou jogar na tela para a gente ler aqui, ó. Câmara aprova isenção para carnes e conclui votação de projeto que regulamenta a reforma tributária. Deputados aprovaram emenda que prevê alíquota zero de 2 tributos para carnes, peixes, queijos e sal.
A Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto que regulamenta a reforma tributária, projeto de lei complementar 68 de 24, com várias mudanças com relação ao projeto original de autoria do Poder Executivo. A proposta será enviada ao Senado. Então, a gente pegou aqui como fonte a própria Câmara dos Deputados e o povo está aí com dúvidas, né? Eu vou começar agora, dessa vez aqui, ao contrário, vou começar com o Diogo Forjaz falando um pouquinho sobre esta aprovação, né? E também aí a derrubada que a oposição fez à tributação das carnes. Meu querido Diogo Forjaz, o pobre venceu aí, o pobre ganhou alguma coisa com esta reforma tributária, com essa aprovação de ontem? Não, só perdeu, e esse foco na carne é cortina de fumaça, é aranha na parede. Só vai falar do ente da carne, não vamos falar do imposto do pecado, não vamos falar da elevação da carga tributária, da base da carga tributária, ou seja, todos os impostos subiram de base na prática, não vamos falar das compensações, do tal do cashback, não vamos falar do conselho fiscal que vai controlar os impostos das prefeituras e dos estados, porque agora o assunto principal é a carne. Então você dá o foco na carne, finge que vai tirar a carne, no fim a oposição tem que reagir à carne, reagiu, como era de se esperar. O Lula, sabendo que a carne não ficaria de fora, finge que também não queria que tributasse a carne, já sabendo que a oposição conseguiria o destaque. A oposição consegue o destaque, ele mama no destaque da oposição e todo mundo só fala da carne e esquece do resto. Isso é grave. Então tem imposto sobre os imóveis, tem imposto sobre as heranças e tudo isso está nesse papo todo aí, ninguém presta mais atenção em nada. Então eu não vejo um grande ganho, não. Acho que vejo uma grande estratégia. A esquerda tira, né, e espreme. Veja que o relator, inclusive, antes da carne ser incluída na isenção de taxa, incluiu mais itens, foi de 15 para 18 e não incluiu a carne. E por que ele fez isso? Para justificar aumentar ainda mais a base tributária geral. Isso ainda não aconteceu, esse texto da Câmara não promoveu esse aumento nos outros itens dos tributados, mas isso deve acontecer provavelmente no Senado, e esse papo ainda vai voltar para a Câmara dos Deputados. Eu acho que esse assunto ainda não está resolvido. O Haddad já tinha dito que, caso a carne entrasse na isenção, ele compensaria a isenção da carne subindo a base tributária. Quanto mais itens entrassem na isenção, mais caro ele cobraria o resto todo. Essa foi a que o Haddad apresentou. Então, olha que malandro. O relator vai lá, sabendo que a carne vai entrar, e antes da carne entrar, ele põe mais itens. Já vai justificar subir mais a base. Aí a carne entra, sobe mais a base. Então, houve uma... Isso demonstra a manobra. Isso mostra o quanto eles sabiam que a carne entraria. É claro que não ia compensar a carne colocando ovo, flores. Flores estão na isenção. Por que flores estão na isenção? Cesta básica, o brasileiro não vive sem flores? Então, veja, há uma estratégia clara que demonstra que eles já enxergavam esse caminho. Agora, o mais grave dessa reforma, eu acho, além do impacto econômico, as pessoas entendam. Não é porque a aplicação dessa regulamentação leva anos que o impacto desses impostos levará anos. Não levará. No segundo em que o mercado tem a certeza que esta será a dinâmica tributária, eu já vou explicar rapidamente o que é, todo mundo vai tirar o dinheiro daqui. Quem está investindo vai parar de investir. Quem já emprega terá menos condições de manter os empregos. Vai investir menos nos empregos. Nós vamos ter uma aceleração do processo de desemprego, que tem sido compensado com o Estado. É uma sociedade cada vez mais dependente do Estado, inclusive no panorama do emprego. Então, isso vai impactar. Isso é para já, isso não é para amanhã. Já há fuga de capitais, já estamos em processo de fuga de capitais, relativamente acelerado, e isto vai acelerar ainda mais esse processo. Imagine você, o investidor, você olha para esse negócio e fala assim, puxa, não dá para deixar dinheiro no Brasil. Tem uma empresa, você pretendia expandir, contratar mais pessoas, em algum momento você fala, poxa, não vai dar para fazer. Quer saber? Eu vou encolher, eu tenho que reduzir custo para poder conter esse impacto que vem agora. Vou demitir. Quando você demite, você reduz capacidade de consumo sustentada com base em produtividade, em remuneração. Esse cara não pode consumir, ele vai comprar menos de outras empresas. Essas outras empresas que vendem menos, têm menos faturamento, também vão demitir. Bem-vinda à espiral da falência. É mais ou menos esse o impacto que a certeza desse aumento de impostos causa. E a incerteza que a reforma gera. E agora eu explico. Esse tal imposto do pecado, o que vai definir o tal do pecado, o que faz mal à sua saúde ou à saúde do planeta, é o executivo.
são as supranacionais, ONU, MS, companhia, e os ministérios da saúde, Minas e Energia. Esses caras escolhidos pela presidência é que vão definir o que faz mal para o seu corpo ou para o planeta. Portanto, ele passa a ter nas mãos o poder de pressionar com impostos o que ele quiser. E a qualquer momento. Isto é um ponto de instabilidade enorme. Se não bastasse, o que antes eram impostos negociados nas prefeituras, nos estados, agora não serão mais. O tal do IBS vai ser redistribuído pelo Conselho. Esse Conselho vai determinar, na prática, como vão distribuir esses impostos e para quanto e para quem, de que forma, com que regime de compensação. Ou seja, antes, deputados estaduais, vereadores, prefeitos, governadores, tinham interlocução com a sociedade, tinham interlocução com o setor produtivo, porque o cara negociava com ele a vantagem no imposto na hora de produzir e o retorno desse imposto na hora de fazer uma ponte, melhorar uma estrada, enfim, as melhorias que vão viabilizar o trabalho do cara. Ele negociava o contencioso de imposto lá no estado, lá no município, na justiça. Agora, com esta reforma, quem na prática vai deter o poder sobre os impostos estaduais e municipais é o governo federal. A equalização da taxa foi uma coisa positiva na reforma. Quer dizer, agora você não tem mais diferenças de taxas entre um estado e outro, que vai obrigar os estados a competir pelas empresas, melhorando a infraestrutura. Mas com que recursos? Então, enquanto eles dizem que, na verdade, os estados deixam de ser reféns, porque é automático, não é bem assim que vai funcionar. Parte dos impostos serão distribuídos de forma automática, mas o critério de automatização vem do Conselho. Um conselho formado pelos estados, em que a União passa a ter, na prática, maioria e poder de desempate, quando empate houver. A restrição de 60% de representatividade é de fácil superação com a pressão do executivo. Então, essa é uma reforma de Estado. Ela muda como o Estado funciona. Os partidos políticos vão ter que mudar a forma como fazem a fisiologia. A política de base, onde começava a negociação política, que culminava no Congresso Nacional, agora não tem mais base para operar. Eles estão ficando reféns, estão perdendo poderes. Rapidamente. Esse talvez seja um dos pontos mais graves. O Gustavo Gaio falou que é a ditadura fiscal, e é verdade. O executivo está retendo o controle do fluxo de grana de impostos do país. É centralização. É disso que trata essa reforma. Não é um dual de fato, é um falso imposto dual, é um falso IVA o que está sendo feito aí. Então, esse talvez seja um dos pontos mais graves. Fora, é claro, o impacto enorme que se traz para todo o país. Então você sobe a base de impostos foi lá para cima, e você gera uma série de compensações, de descontos para essa base elevada, em meio a tudo isso que eu falei. Mais ou menos como as farmácias fazem no Brasil. Você não pode aumentar remédio. O que a farmácia faz? Ela cadastra o preço lá em cima e põe um desconto. O preço normal que você vê na prateleira da farmácia não é o preço cadastrado no sistema. É o preço já com desconto. Por quê? Se ele precisar aumentar, eles tiram o desconto. Isso dá mais agilidade para o centralizador em cima do preço. E essa reforma tributária também faz isso, com uma série de compensações que vão passar parte delas pela mão do executivo diretamente. Então, olha agora, voltando para o início do que eu falei. Você é o investidor. Olha o tamanho da instabilidade. Você não tem certeza, clareza sobre como será a dinâmica de impostos, porque ela está à mercê desses pontos de vulnerabilidade concentrados em um governo que está formando oligarcas, como é o caso lá da Âmbar, dos irmãos Batista. Então, eu sei que eu falei um pouco demais, é até difícil, é complexa a reforma, é difícil lembrar de todos os pontos, tentei trazer o que eu entendo ser mais importante para entender o que está rolando. Subiu o preço geral de imposto, gerou algumas falsas e outras compensações de fato, que dão controle ao executivo, jogou o controle dos impostos municipais e estaduais para o executivo também, e com isso sequestrou parte do poder político que estava difuso pelo país. Pesado. Importantíssimo isso tudo que você trouxe, esses agravantes dessa reforma, que não é dito, né, nos noticiários, que não é dito. Fato é que o que está mais em evidência seria a carne.
E é realmente, de fato, o que o pobre está mais interessado. É a carne. Então, por isso que eles jogam a carne como a cortina de fumaça do desgoverno e faz com que Lula ganhe alguns pontos com aquelas pessoas que são menos favorecidas de informação. Né? Então, a jogada do desgoverno é justamente falar que a carne houve uma isenção na carne. Não haverá impostos na carne, como se isso fosse um benefício absurdo para o povo mais pobre. Né? E aí eles fazem fake news, começam a fazer fake news. E acho que é o que o Fábio vai trazer agora. E essas informações que o Diogo trouxe aqui são relevantes, são informações que precisam ser compartilhadas. Porque as pessoas não têm acesso a esse tipo de informação. E como ele resumiu aqui, fica mais fácil de entender. Então, mas a evidência é que a carne está aí no topo das discussões no Brasil. Fabião. Olha o que eles fizeram aí. Ó. Lula zerou imposto para carne. Vai ter churrasco com picanha para os pobres. Né? Eu concordo com tudo que o querido Diogo falou. Né? E eu vejo um pouquinho mais atrás, quando o Lula, na minha opinião, leram para ele a visão do Maquiavel. E o que acreditava que as pessoas tinham interesses próprios e as pessoas, basicamente, você tinha que mentir ao povo e dizer ao povo o que eles querem ouvir. Então, o que o Lula fez para fazer essa destruição do Brasil? Porque isso é uma destruição. O que ele fez? Ele falou para as pessoas que ele iria isentar as pessoas que fizessem até 2 salários mínimos. Primeiro ele prometeu 5 mil, parece 5 mil reais. Depois ele baixou, parece que é 2 mil reais, uma coisa assim. Então ele promete uma coisa para enganar as pessoas, né? E ele vai e tira do outro lado. Por exemplo, imagina você, eu não acredito que imposto é roubo, tá? Eu acredito que imposto é necessário, mas o imposto ele tem que ser progressivo, né? O cara que ganha mais tem que pagar mais, o cara que ganha menos tem que pagar menos. É uma coisa que eu acredito. A gente precisa ter polícia, a gente precisa ter, entendeu? Várias coisas. Então eu acredito que exista, que o imposto não é roubo, mas o imposto pode ser roubo quando ele é dessa forma que está sendo feita no Brasil. Ou seja, ele engana as pessoas dizendo que se você fizer tanto, você não vai pagar imposto, né? Mas ele coloca o imposto, pelo que eu estou lendo, pode chegar a 33%. Imposto sobre produtos, imposto sobre serviço. E aquele imposto ali é o pior de todos os impostos, porque mesmo que você seja pobre, você vai ter que pagar aquele imposto. Então, é o pior de todos os impostos que existem no mundo. É um imposto totalmente de uma esquerda que diz que eles lutam para igualdade. Mentira! O Lula é o Robin Hood ao reverso. Ele rouba do pobre para dar para o rico. E quando a palavra, aquela frase diz que Lula tirou milhões da pobreza, hoje eu entendo claramente. Ele realmente tirou milhões da pobreza. Ele tira milhões do pobre. E as pessoas não entendem. Então, para fazer mais parte ainda dessa cortina de fumaça, entra a questão da carne. Então, entra a questão da isenção para quem faz, eu acho que até 2 mil reais. Ele se sente muito bem, só que o Lula dá com uma mão e tira com 4, né? Porque ele está tirando do serviço, está tirando do produto. Quer dizer, o pobre que tem que comprar qualquer coisa, qualquer serviço, vai pagar o mesmo imposto que um cara que é milionário, que o cara que é bilionário. Então, o pobre está sendo roubado para que o rico venha se beneficiar. É o Lula fazendo o Robin Hood reverso. E aí entra a questão da carne. E a carne é aquela questão que ele vai querer subir os pobres, né? Que os pobres agora entendam que o Lula está cumprindo a promessa de dar carne para o pobre. E é mentira, porque o Lula ele não queria isentar a carne. Isso foi uma jogada do PL. O presidente Bolsonaro cumpriu a promessa que o Lula havia prometido. Então não é nem o Lula que ele diminuiu a carne. O Lula é tão mal, ele é tão mal, que ele realmente queria taxar mais tudo. Carne, tudo. Ele queria não acredito. Tudo. Eu não acredito, Fábio. Eu não acredito. Tem como provar isso? Porque eu não acredito que o Lula queira taxar o pobre. E o mais interessante, Mário, é que agora ele diz que não. Todo mundo está dizendo, não, Lula, ele falou que não ia taxar carne, Lula queria ajudar. Só que tem vídeos do Lula dizendo, por exemplo, a gente tem um vídeo
que Lula disse que Olha. ele ia taxar o pobre. Quer dizer, não foi vontade dele, foi vontade do PL, foi vontade da direita. Quer dizer, já viu que o negócio é tão ruim, tão ruim, tão ruim, vamos tentar fazer menos pior alguma coisa. E o negócio tá ruim, como o Diogo mesmo falou. Pecanha. Pecanha. Ele vai já fazer tava, isso, né? Ele já vai dizer que estava foi fazendo ele. uma futurologia aí, né? Pé de frango, pescoço de frango, que é o que o povo vai comer. Ele vai fazer propaganda política, vai dizer que foi ele que tirou o imposto da carne. E os esquerdistas... Quer dizer, é como o Diogo falou, é uma armadilha para que as pessoas falem, uau, que bacana, e eles vão se rebentar. Mas a visão da esquerda é cada vez mais pobre. Eu sempre falei, cara, não existe pobre sem esquerda e não existe esquerda sem pobre. A miséria é necessária, porque você vira, é um condicional, você precisa, quer dizer, quanto mais pobre eu fico, mais eu preciso do Estado. E o Estado diz que vai te ajudar, né? Mas o Estado nunca vai ajudar você a sair da pobreza. O Estado vai ajudar você a te manter na pobreza, mas você vai sobreviver recebendo não a picanha com gordurinha e cerveja, mas a farinha. Entendeu? A farinha você vai receber. Então, ele tenta fazer isso com as pessoas, com que as pessoas fiquem viciadas no Estado. É o que tenta fazer nos Estados Unidos, o que tenta acontecer no Brasil. No mundo todo existe esse problema. E é muito mais fácil ser de esquerda do que ser de direita, porque a esquerda vive na mentira. E nós temos que falar a verdade. Então fica de complicado, né? A gente tem que falar para as pessoas, olha, você precisa trabalhar e você pode vencer. Já a esquerda diz que o cara não precisa fazer nada e assim mesmo ele vai vencer. Então, a esquerda vive na mentira. E viver na mentira, cara, é muito mais fácil ser um político falando mentira todo dia e a gente tem que falar a verdade. Olha, sua vida vai mudar, mas vai ser difícil, você vai ter que acordar de manhã, você vai ter que trabalhar, você vai ter que pescar, aqui está a vara, aqui está a oportunidade. É muito mais complexo a gente falar a verdade do que simplesmente inventar uma mentira e fazer essa fantasia que as pessoas querem ouvir, que eles vão comer picanha sem que tenha condições de comprar picanha. Ó, pecanha é termo do Laudelino, deixa eu dar autoria aqui, que foi ele que soltou essa aí. Pecanha, muito bom. Ó, falar para você falou aí da isenção, que é uma prova de que essa isenção é absolutamente... No fim, ele sabia, tá? Para mim tá claríssimo que o PT sabia que a direita reagiria à carne em razão da reação social. Ele já contava com isso. Já sabia que isso ia acontecer. Eu acho até que esse papo que ele soltou lá atrás nem foi sem querer. Foi para justamente a direita rivalizar. Porque se o Lula tivesse contra o aumento da carne desde o início, talvez o pessoal entrasse de outra forma. Ia entrar no assunto, mas de outra forma. Ele fez para entrar de sola mesmo, depois surfou. Mas você quer ver como isso é falso? As famílias trabalham com orçamento, Fábio. Você tem um orçamento que vai comprar, vai custear a sua vida. Se eu vou subir o preço dos aluguéis, se eu vou subir o preço do combustível, se eu vou subir o preço do vestuário, se vai subir o preço... Essa redução na carne é muito menor do que o somatório de aumentos em todos os outros itens que compõem a sua vida. Isso chega a ser patético, chega a ser ridículo. O cara vai vestir o quê? Vai vestir uma manta de contrafilé? Como é que faz? Você entendeu? Você vê que o impacto orçamentário das famílias e das empresas é absurdo, é estratosférico. Ainda mais que essa insegurança toda que a gente falou no começo, ela vai fazer reduzir os investimentos, portanto, baixa taxa a base monetária, aumenta o processo inflacionário e tudo fica ainda mais caro. Segundo, vai fazer subir a taxa de juros. Se não subir os juros, quebra a economia brasileira. Que é o que está acontecendo. Eles estão segurando os juros num patamar que não deveria estar. Estão pagando preço. Se subir os juros, cresce o endividamento, diminui a taxa de confiança, acelera o processo inflacionário. Se você parar para olhar com as contas públicas que não fecham, né? Na prática, isso aí tem um impacto enorme nos orçamentos das famílias, das empresas e do Estado. Enfim, que anulam isso aí, pior até. Exatamente. Mas é por isso que você vê, Mário, que está tendo agora a confusão também daquela tentativa de... Porque o governo Lula agora, toda semana, é um escândalo de corrupção, né? Toda semana é um. É o arroz, 7 bilhões, totalmente corrupto ali tudo. E agora a questão daquela... Eles queriam botar 200 milhões no negócio da mídia ali. Antes que fizesse o negócio, já sabiam quem era. Eu falei, caraca, os caras agora é Mãe de Ná, né? Tem Mãe de Ná trabalhando. Ministério da Mãe de Ná.
Eles já sabiam quem iria ganhar o negócio antes de ser feito. Totalmente corrupção. Mas quando você tem o poder da mídia, você tem aí o seu panfleto Rede Globo, etc e tal, eles tentam fazer exatamente isso. Fazer com que as pessoas foquem na carne. Olha só, ficou mais barato. Só que tudo mais ficou mais caro. Pô, tudo ao teu redor ficou mais caro, meu filho. Tudo, tudo. E o pior, cara, é o imposto que vai direto ao pobre. Esse que mais dói. E as pessoas, a maioria da população, eu não sei se elas estão observando isso. Elas vão sentir. Elas vão sentir, porque todos nós vamos sentir. Mas eles não estão observando isso. Eles estão observando a carne com a cortina de fumaça, mas o cara dá um centavo de novo para ele e tira dólares. E eles não estão vendo isso. E a mídia vai tentar jogar para todo lado. Lula tá te dando carne. Vai aumentar tudo, mas vai te dar carne. E nem carne vai dar, porque a carne vai estar cara também e não vão conseguir comprar nem carne. Mas é a jogada, né? A jogada é enganar o povo. É 1 centavo de isenção para o pobre, aumenta tudo. Até o corte de cabelo vai aumentar, como diz aí o Gabriel no chat. Até o corte de cabelo aumenta. São centavos de isenções para o pobre, aumenta imposto em outros serviços, né, em outros produtos, e é 1 bilhão de isenção para os irmãos Batista, né? Mas o que apertou 13 com força tá assim, ó. Obrigado, papai Lula. Muito obrigado. O grosso tá entrando, mas muito obrigado. O senhor aumentou. Se aumentar R$1 no Bolsa Família, essas pessoas que apertaram 13 com força já ficam felizes, Diogão. Não, vou te dizer que na prática isso aí, Mário, alguém perguntou ali, mas o que o governo ganha com isso? Bom, tem vários aspectos, mas eu vou pegar os 2 que eu acho que são mais importantes para fechar esse papo do imposto aí, que eu já vi que a gente vai falar dos irmãos Batista na sequência. Primeiro, é o esvaziamento do poder econômico da sociedade. Vou traduzir isso de uma linguagem simples. Ele vai diminuir a capacidade das pessoas de comprar e consumir. Quando você faz isso, você diminui a receita de quem emprega e de quem produz. Quando você fragiliza quem concentra a grana, você diminuiu o poder da grana que está na mão da sociedade e que pode reagir ao seu projeto de poder. Esse é o primeiro passo. Esse é um dos impactos. Isso, inclusive, é base para se formar oligarcas. A gente fala aquele cara que onde você centraliza determinado mercado. O oligarca da carne, por exemplo, a JBS domina a carne no Brasil. É uma oligarquia. Como tem lá na Rússia o oligarca do petróleo. Talvez a gente venha ter a oligarquia da energia aqui. O ambiente necessário para se formar oligarquias é o de pessoas, de produtores, de empregadores, de empresários enfraquecidos. Eu lembro de uma conversa que a Dilma teve com o Maduro, reclamando que o Maduro se encontrou com empresários brasileiros. Ela diz assim, pô, Maduro, você foi encontrar com um empresário brasileiro e não me falou nada? Você gostaria que eu fizesse isso, que eu encontrasse com os empresários venezuelanos? Aí diz a Dilma que o Maduro riu e falou, eu não, nós não temos empresários. É esse o caso. Então, há um enfraquecimento econômico da sociedade. Claro que o caso do Brasil é diferente, eu não acho que o projeto seja exatamente igual ao da Venezuela. Está mais para o modelo chinês, eu acredito, com falsas empresas privadas que concentrem o poder econômico de cima para baixo. Mas esse é um foco. O outro é, no processo, a transferência de grana. Quanto mais dinheiro o governo gasta, ele põe dinheiro para rodar na sociedade. Isso é um problema quando sobe a inflação, só que ele controla o índice. Então ele diz que é 4%, mesmo que seja 35%. E daí? Botou o dinheiro, você vai aumentar o volume de capital que está rodando na sociedade. Quando eu aumento o imposto, eu pego de volta a parte do dinheiro que eu pus como se a arrecadação fosse. E eu fecho essa conta colocando crédito. Crédito é emitir moeda para pagar no futuro. Quando você gira a maquininha e faz dinheiro, é à vista, a inflação é na hora. Quando você faz o crédito, a inflação é para o futuro. O crédito é o dinheiro que você pega na confiança, de que você vai produzir para compensar aquela riqueza. Você mete crédito na sociedade e, embora o crédito tenha conta para o futuro, o cidadão consome e compra na hora. E na hora que ele consome, ele paga imposto. Então, quando eu dou crédito para a sociedade e aumento carga tributária, eu transfiro o crédito que virou a sua dívida em minha receita. E tudo que eu preciso fazer é controlar o indicador de inflação.
que é o que o calabouço fiscal fez. Acabou com o teto e resumiu a controlar a inflação. Então, o que a gente tem nesse processo é uma transferência. O governo está escondendo a realidade e transformando o seu gasto e o endividamento da sociedade, o crédito, em receita. Por isso que ele não pode parar de gastar. Por isso que ele disse que não vai parar de gastar, mesmo com as contas não fechando. Porque isso é parte da manutenção que ele tem para esvaziando economicamente a sociedade. E essa reforma veio fechar a conta. Então, alguém perguntou, qual o propósito? Enfraquecer a sociedade economicamente e realizar transferência de receita, transformando a dívida da sociedade através de crédito em receita de impostos, transformando parte dos gastos do governo em receita de impostos. E para fazer isso, basta controlar o indicador de inflação. Quando termina esse processo, você tem uma sociedade enfraquecida, dependente do Estado, concentrou o controle de tudo. Então, sim, tem propósito, tem objetivo nesse processo aí, sim. Para quem perguntou aí no chat, eu não consegui ver o nome da pessoa, mas eu vi a pergunta. Ou seja, é um propósito de poder, né? É poder, para ficar grande e forte. E também, Diogo, a gente vê as pessoas falando que o Lula disse que o PIB cresceu, né? Com o próprio dinheiro do Estado entrando no Estado. Você fala, é um crescimento totalmente... Você cresceu com dinheiro nosso enfiando no nosso Estado para contar que está crescendo. É um crescimento totalmente ridículo. Olha aí, ó, no Instagram do governo do Brasil. Olha só a notícia aí. Aprovada! Cesta básica sem imposto e com carne. Aí as pessoas que são desinformadas acreditam, né? Nesta conversinha aí do papai Lully, né? O Biden da Silva. Bom, vamos seguindo então, pessoal. Acho que a gente já fechou essa pauta aqui. A gente já sabe que o pobre vai se lascar mais uma vez, né, com esse governo aí, infelizmente. E vamos falar agora, então, sobre as joias, né? Vamos voltar aqui sobre as joias, só que dessa vez eu vou lá em 2012, mais precisamente. Eu vou jogar uma notícia na tela para vocês. Talvez as pessoas tenham se esquecido e algumas pessoas não estão dando a devida relevância a esse tipo de notícia. Mas olha só o que nós conseguimos resgatar aqui, ó. Esse site aí é um site português, tá? É um site português chamado CM News, né? CM News. Deixa eu ver aqui o nome do canal. Correio da Manhã. É um site português, tá? Se vocês quiserem, vocês podem procurar o link depois aí. E ele diz assim, ó, Rose, envolvida com diamantes. Os 25 milhões de euros que a ex-chefe de gabinete da presidência brasileira em São Paulo teria depositado em nome de Lula no Porto serão provenientes do comércio ilegal de diamantes. De acordo com o site Alerta Total, Rosemary Noronha fez dezenas de viagens à Europa para negociar a venda de pedras preciosas. Opa, mas espera aí, isso aqui é de quando? 6 de dezembro de 2012. Certo? Aí temos outras notícias também falando sobre isso aqui. Garotinho diz que Rosemary depositou 25 milhões de euros em Portugal. Deputado federal na época, Antony Garotinho, reiterou nesta terça, durante a audiência na Câmara com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, à época, que a ex-chefe de gabinete da presidência da República em São Paulo, Rosemary Novoa de Noronha, depositou 25 milhões de euros de Portugal após entrar com dinheiro no país usando a mala diplomática. E aí temos outra matéria também que diz sobre a mesma coisa. Dessa vez aqui, quem escreveu também em 2013, matéria de 2013, tá? Foi o nosso querido Serrão. Aqui, ó, Jorge Serrão, no site chamado Jornal da Mídia. Lula e Dirceu apoiam a ideia de blindar Rosemary com candidatura em 2014. Mesmo indiciada no inquérito de Operação Porto Seguro por corrupção passiva, falsidade ideológica, tráfico de influência, formação de quadrilha, Rosemary Noronha já se apresentou à cúpula do PT como pretende disputar o cargo de deputada federal por São Paulo em 2014. Quem é esta Rosemary? Segundo as informações, Rosemary era uma das amantes do nosso querido Barba, Pinguço.
e que em 2012 estava nos escândalos de corrupção, envolvidas nos escândalos de corrupção, e simplesmente isso aqui eles tentam apagar da história, e é o nosso dever trazer isso à tona. Já foram julgados, isso aqui já foi, esse inquérito já foi arquivado, já foram julgados, isso já foi muito discutido à época, entrou na Lava Jato, isso foi um assunto da época, só que a gente não pode apagar o passado. Hoje, eles estão em cima de Bolsonaro por causa de algumas joias que o Bolsonaro teria recebido e teria vendido. Lula me fala de 11 containers que ele havia recebido e não sabia o que fazer. O que me chamou mais atenção nessas matérias que eu li, de 2012, lembrando que isso aqui, a gente não pode aqui ser injusto. Isso aqui foi julgado, várias pessoas envolvidas aqui, se não em sua totalidade, estão soltas hoje em dia, porque a Lava Jato foi toda desfeita, mas o fato é que lá em 2012 houve o mesmo escândalo, com 25 milhões de euros aqui. Mas é muito estranho, Diogo Forjaz, estas matérias aparecerem justamente agora, neste período em que Bolsonaro está sendo investigado por venda de joias. Diamante não é joia, Diogo Forjaz? A joia no Brasil virou a verdade virou uma joia reluzente, tá difícil de achar, viu? Haja peneira para achar verdades no Brasil, dá trabalho. Como dá trabalho. Olha, os paralelos, eles ajudam a normalizar sob o parâmetro legal. Que a gente comentou no primeiro bloco, quando falamos sobre as joias, Mário. Quando o jornalista de esquerda lá na Jovem Pan, que vocês mostraram o vídeo. Perdão, minha voz está um pouco fraca. Vou tomar água aqui. Quando o jornalista de esquerda abordou a questão legal, ele não estava defendendo o Bolsonaro. Ele estava neutralizando a questão. Veja que os pontos que você está trazendo agora mudam de entendimento se você considerar, aplique a fala do jornalista da Jovem Pan ao que você acabou de dizer. Temos um caso? Não temos, né? Não. Entendeu? Então, quando você tem uma vitória perdida, faça dela uma vitória. O pensamento revolucionário é uma desgraça. Eles lucram com tudo. Cada vez que a esquerda faz um movimento, ela tem uma forma de lucrar, inclusive com o que nós entendemos ser uma derrota. Veja o caso da carne aí, por exemplo. Quando eles colocaram, se passasse o imposto da carne, muito bem. Se não passasse, que era o que eles esperavam, lucram também. Toda vez que a esquerda se move, que ela faz um movimento, ela tem no seu planejamento como lucrar com aquele movimento, no cenário de vitória, no cenário de derrota e no cenário de extensão. Todas as vezes. Pode olhar. Não tem claro que eles preferem vencer, mas quando perdem, não perdem por completo. Veja o caso de José Dirceu agora. Maior fake news da história foi a Lava Jato. Tadinho de mim. Maior fake news da história foi o mensalão. Ah, que gracinha. Eles pensam em tudo. As vítimas da prisão. Não vale a história, vale quem conta. Não vale quem vota, vale quem conta. Esse é o pensamento esquerdista. Agora, para nossa sorte, em ambos os casos, eu preferi pegar essa. Vou deixar o Fábio explorar o fato direto, que eu sei que ele está doido para falar aí. Vou pegar o lateral. Mas, para trazer o seguinte: não vale quem conta, né? Só que, no passado, o poder de contar estava concentrado nos livros, nas faculdades e nos jornalistas que as faculdades produziam. O problema é que a internet quebrou esta dinâmica. O que muita gente ainda não percebeu é que a internet não é mais apenas um veículo de integração social e de comunicação de notícias e fatos. Eles tanto perseguem as fake news, sinceramente, se eles soubessem, eles, o sistema, o poder que a internet já tem. A internet já tem poder de registro histórico. A internet já tem poder de formação cultural. Quantas são as pessoas que têm formação cultural na internet e que não foram formadas nas universidades? Ou você acha que o COF do professor Olavo é o único curso na internet que eleva o nível cultural das pessoas? Talvez seja o melhor, mas não é o único. Veja que eles não perceberam ainda
que boa parte do poder de formação cultural que estava nas mãos deles não está mais, não é só a informação direta, não é apenas a integração. E para azar deles, esta integração social e de informações, quando somada à formação cultural, bom, ela muda quem conta a história. Eles ainda acham que eles contam a história. Não contam. Eles podem ocultar a história por algum tempo, se tiverem poder para fazer isso. Se tiverem poder para manter poder de repressão, para manter isso. Mas esconder a história? Fazer com os tempos atuais o que fizeram com a década de 60? Esqueça. Onde eles assaltavam bancos, sequestravam pessoas, assassinavam injustiçamentos, treinavam guerrilha em Cuba e são tratados como pacíficos e democráticos pela história recontada. Este poder de recontar a história que eles tiveram na década de 60 e 70, esse poder eles não têm mais. E é com isso que eles estão contando. Esse é o aspecto que eu quero pregar desse caso que você trouxe aí de 2012. Enfim, vou deixar o Fábio arrebentar no fato, de fato, aí, para não gastar o assunto. A gente tem que usar, não é de mentira, tá? Não é da mentira, isso aqui é o passado. O passado das pessoas mostram que eles já passaram por isso também, e é importante que a direita aprenda a fazer isso. A direita tem que fazer isso. A direita tem que mostrar os contrapontos. A linha da história mostra a verdade. E a gente tem que trazer esses fatos aqui que eu trouxe. Foi muito importante. Inclusive, eu quero até agradecer quem foi que começou isso tudo, quem me mandou aqui. Foi o nosso querido Gabriel, que está aí no chat. Né? Ele que me mandou, o Gabriel José. E aí eu fui buscar as outras fontes. E aí eu fui pescando as outras fontes. Eu falei, caramba, em 2012 aconteceu algo semelhante, até o número, até o valor, 25 milhões, só que de euros lá. E aqui foi 25 milhões de reais que eles queriam imputar ao Bolsonaro, que baixou e que já, como o Fábio disse, eles estarão devendo o Bolsonaro, porque não conseguiram achar nada. Mas, enfim, a gente tem que requentar, né, essas histórias aí. Eu não sei se vocês concordam comigo, Fábio, Tom. Olha, a gente tem que ter muito cuidado com essa falsa equivalência, né? O que eles querem fazer é comparar um bandido corrupto, né, o dublê do demônio, com o presidente Bolsonaro. Não existe essa comparação. Não existe. Nós temos um homem que é honesto e temos um ladrão. É bem simples assim. Não tem. É bem distante uma coisa da outra. Mas eu tenho visto muito, né, por exemplo, quando se lê o Estadão. De vez em quando o Estadão dá um suspiro de coerência, mas sempre no suspiro de coerência, lá embaixo ele bota a falsa equivalência. Sempre tem que falar, mais o Bolsonaro, mais o bolsonarismo, mais o sei o quê, e o golpe, e o isso. E você fala, cara, toda a mídia podre, eles fazem essa falsa equivalência. Quando criticam o Lula, eles não conseguem simplesmente criticar o Lula, falar a verdade, que o Lula é bandido. Não, eles têm que fazer uma falsa equivalência. Então a gente tem que entender, pessoal, que não tem. As coisas são completamente diferentes. Um é bandido, ladrão, corrupto, e o outro está sendo perseguido por uma polícia de Gestapo que está. Cara, eu nunca vi tão nítido a polícia secreta soviética. Eu nunca vi. Hoje eu olho para o Brasil e falo, cara, eles seguem exatamente o mesmo serviço. Quando o Diogo estava explicando sobre o Estado querendo crescer, falar sobre oligarcas, e você viu como o Putin ele se tornou, né, um dos homens mais ricos do mundo, criando os oligarcas. Olha, você é o dono da empresa de petróleo, me dá 20%, você é o dono da empresa de gás, me dá 20%. E eu vejo o Brasil, o Lula, ele segue a pauta dessa visão soviética. E você vê a polícia do Lula, de acordo, olha, com o próprio Flávio Dino, que hoje é ministro. Ele disse que a polícia é do Lula. Ele falou isso. Então, cara, nós temos que ter cuidado com a falsa equivalência. O Lula é tudo que é de ruim. O problema é que você fala com um petista, o petista sabe que Lula é bandido. O petista sabe que Lula é corrupto. A mesma coisa, Mário, eu fico às vezes olhando aqui para os Estados Unidos, que muitas das coisas que acontecem no Brasil, você vê que o sistema ele funciona da mesma maneira, né? Você vê, aqui nos Estados Unidos, eles tentam fazer a mesma coisa, a falsa equivalência. O presidente Donald Trump é condenado
por quê? O que ele fez? Nada. O Trump está condenado por ter pago uma pessoa, supostamente. Não por roubar, mas por ter dado dinheiro ao Estado, ou seja, contribuído. Quer dizer, é uma coisa assim totalmente banal. Então a gente tem que ter muito cuidado. O Lula é bandido, o Bolsonaro não é. Não existe equivalência, não existe comparação. Nós temos que sair disso. Cara, o Diogo falou sobre o documento, eu vi esse documento no vídeo do Dallagnol. O Dallagnol explicou bastante, mostrou. Cara, não existe notícia. Não existe, não era para ninguém estar falando de joia aqui. Isso aí é um plano do sistema para que a gente não fale da desgraça que agora a inflação aumentou. A inflação já bateu o teto, no meio do ano já estourou o teto. Nós estamos falando de uma economia que está afundando, nós estamos vendo um governo que está totalmente desequilibrado, um governo mentiroso. Então, não é para falar do Lula, é para falar de joias, é para falar de falsa equivalência, é para falar de tudo que está acontecendo, mas não fale do Lula. Porque se a gente fala do Lula, a mente das pessoas começam a abrir, começam a ver que está ruim. Não adianta a Passapano Lima dizer que as pessoas estão comprando mais. Isso é mentira. As pessoas estão indo nas lojas, todo mundo está comprando menos. É a mesma coisa que os Estados Unidos. É como se a pessoa fala, olha, no Brasil agora, o brasileiro está indo nas lojas, no supermercado e comprando mais. Porra, ninguém está comprando mais. Nós vamos às lojas. Aqui nos Estados Unidos é igual. Eu vou na loja, ninguém compra mais. Não é, pessoas... não. Não é, não. Aqui o buraco é muito mais profundo, Fábio. Pelo amor de Deus. Você tá de brincadeira. É igual você tá... Ô, louco, vou discordar. De jeito nenhum. Pelo amor de Deus, Fábio. Você tá de brincadeira comigo. Ô, louco. Aí, quando a economia americana sentiu o baque, o Fed baixou. Os juros foram elevados, aí subiu os juros. Aumentou o risco da economia americana. O aumento de risco aí é pífio perto do nosso. E os juros aumentou. Aqui o responsável, o Campos Neto, maravilhoso, Banco Central, mantiveram os juros no mesmo lugar. A economia num risco danado, crise política, crise social, conta não fecha, contas públicas arrebentadas, mês a mês, déficit cada vez maior, fuga de capitais, redução de base monetária, imprevisibilidade. E os juros, como tá? No mesmo lugar. E nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos não, compensou a economia. Não dá para comprar, pelo amor de Deus, Fábio, faz isso não, o povo vai achar que nós estamos bem aqui, então não. Mas aqui também está muito ruim, porque o que aconteceu? O Biden conseguiu elevar a inflação a 9%, mas só que depois disso a inflação baixou. Só que o efeito está chegando agora, né? O cara fala assim, a inflação estava 9%, agora a inflação baixou, mas o efeito nos preços continua tão absurdo. Eles estão fazendo a mesma coisa que agora eu estou vendo que está fazendo no Brasil. Quando não aumenta o preço do produto, diminui o produto. Aqui as duas coisas. Aqui as duas. Não, aqui as duas. Aumenta o preço e diminui o pacote. Aqui brasileiro, filho. A bolacha de wafer, só uma comparação, a bolacha de wafer vem com uma do lado da outra, assim, o pacotinho até embaixo. Agora vem uma só. É uma fileirinha só. Revolta do cara que come bolacha. Vou vender Oreo sem aquele negócio do meio, né? Aquele negócio do meio, Oreo vai ser vendido sem aquele do meio. Pelo amor de Deus. Mas é isso, é tudo um jogo. É tudo um jogo. É de ser enganar. Vamos falar da joia, fala da joia, mas não diz que o Oreo não tem mais a coisinha do meio. Pode até ser o mesmo jogo, mas o brasileiro joga no modo hard. Vocês estão no easy aí, pô. É verdade. Complica não, a diferença é grande. Pelo amor de Deus. A diferença é institucional, econômica, monetária. Pelo amor de Deus, Fábio, a diferença é brutal. O frango de 1 quilo é 700 gramas hoje. É porque a grande verdade, cara, eu olho o Brasil. Eu tô revoltado. Fala. Eu tô revoltado desde dezembro, porque no meu Natal aqui, eu tive a infelicidade de comer um pombo. Eu comprei um peru, veio um pombo. Não tô brincando. Era um pacotão enorme. Todo mundo me sacaneia aqui em casa por causa disso. Porque peru de Natal, você espera o ano inteiro pra pegar aquele peru de Natal, aquela coxa de peru enorme. Você fala, pô, que legal, né? Aí veio aquele pacotão congelado. Falei, pô, legal. Peguei um peru bacana. Aí assei e saiu um pombo. Um pombo. Fiquei com dó. Falei, tadinho do bicho, filho. Mataram, coitado do bichinho. Brasil. Puro suco de Brasil. Eu vejo que os Estados Unidos, assim, quando a gente olha para o Brasil, se a gente olhar detalhadamente para o Brasil é um país socialista. O Brasil é um país socialista. Você vê que o Brasil é socialista. Os Estados Unidos
se nós temos um governo como o Biden, né, que não é um governo, que não, o povo, porque são tantas pequenas empresas, tantas microempresas, que a economia ainda consegue sobreviver um desgoverno como o Biden, né? Alguém que ninguém sabe quem é que está por trás. A gente sabe que não é o Biden, mas ninguém sabe quem é que está por trás, né? Então, realmente, mas a gente vive a nossa realidade. A realidade minha aqui também está complicado, galera. Complicado. Por exemplo, o Joe, ninguém hoje nos Estados Unidos consegue comprar uma casa. Ninguém hoje nos Estados Unidos, o cara tá conseguindo comprar um carro. Não dá. Não dá. Caramba! Ô, Fábio, aí não, Fábio. Ninguém no Brasil tá conseguindo comprar mais um bife. Ninguém no Brasil consegue. Você tá falando de casa e carro, meu filho. Pelo amor de Deus. O brasileiro não consegue pagar o aluguel no fim do mês. Ô, Fábio, aí não, pô. Aí você esculachou. Você vê a diferença de realidade, como é que fez. Olha que coisa, olha a diferença de realidade. O americano tá em crise porque não dá para comprar uma casa. Imagina se o nosso problema fosse esse. O carro que ele consegue comprar é um de 150 mil aqui no Brasil. É o carro que ele consegue comprar ainda. Rapaz, entregador de pizza lá tem Corolla. Eu não tô mentindo, Fábio? Não tô mentindo. Não, agora o entregador de pizza tem no Tesla, porque o Tesla é tão barato, a eletricidade, tem nego fazendo Uber de Tesla aqui. É outra realidade, bicho. A diferença é muito grande, infelizmente. Ó, sabe um negócio que a gente esqueceu? A gente falou essa transmissão toda sobre as questões econômicas, sobre o Lula, mas sabe qual que é um ponto que não pode deixar de figurar em todas as transmissões? Mais de 1.000 pessoas presas, mais de 1.000 presos políticos, a revelia do devido processo legal, da Constituição, da lei, dos parâmetros internacionais de direitos humanos, um deputado preso pelas palavras, com perdão presidencial rasgado, que cumpriu 25% da pena, e diferente dos criminosos comuns que saem quando cumprem, ele ainda não saiu. Isso não pode ser esquecido. Sabe por quê? A gente não pode esquecer das milhares de pessoas, milhões, censuradas, ou pelo medo ou pelo Estado. Tanto faz. Ou pelas big techs a serviço do Estado. Dá na mesma. Porque amanhã, hoje, já é com você. Esse é o ponto. Não é que amanhã pode ser, já é hoje. A gente não pode esquecer que esses avanços contra a Constituição, contra a lei, são tão graves quanto, aliás, são mais graves do que todos os problemas econômicos que nós falamos até aqui. Porque a lei é a regra do jogo, Fábio. Essa é uma vantagem que vocês têm aí nos Estados Unidos. Vocês têm a regra do jogo. Pode ter um malandro aparelhado que em um ponto fura a regra, mas logo logo ele dança. Você pode ter um outro cara que fura, não dança, mas o furo que ele fez alguém remenda. Aqui não é assim que a coisa está funcionando, não. A gente tem o Felipe Martins preso porque sim, está provado que o cara não esteve nos Estados Unidos. Está preso. A gente tem o Daniel Silveira, como eu acabei de falar, perdão rasgado, cumpriu os 25%, está preso. As tias do Zap, as perigosas vovós, presas, suas perigosas bolsas de colostomia. E as pessoas têm medo de falar sobre isso. Censura. Sem a regra do jogo, como se joga, Fábio? Como se joga sem a regra do jogo? O Brasil tem um problema mais grave do que tudo que nós falamos aqui, que já é grave, que é recuperar a regra do jogo. É recuperar a liberdade. Lutar pela lei no Brasil não é mais uma questão política, é uma questão humanitária. Humanitária. Isso não pode ser esquecido. Não pode. Você falou algo importantíssimo, lembrou aqui, né, para a gente pautar aqui, que é preciso a gente estar pautando isso sempre, é verdade, porque hoje ainda nós podemos falar sobre economia. Nós ainda podemos puxar a pauta da economia e criticar o desgoverno ainda, porque nós corremos riscos de a qualquer momento nós sermos calados, né? O Diogo trouxe aqui algo importante, né? E a anistia, nós precisamos pautar, né, a anistia aos presos políticos. Já foi mais do que provado que não houve golpe, inclusive nos Estados Unidos derrubaram, né, essa falácia de que a invasão ao Capitólio foi ali um crime, um golpe de Estado,
e isso deveria ser pautado sim pela direita no Brasil. Fábio Thom. Cara, o que o Diogo falou é muito importante, e eu não canso de falar isso no meu canal, entendeu? Porque eu acho que, sem dúvida, é o mais importante que nós temos no nosso Brasil, é lutar para que o Brasil volte à normalidade, né? Porque nós temos um ditador, né? Um ditador, o ovo que tudo vê, é um ditador, tem que dizer a verdade como ela é um ditador que está aí. E eu estava lendo, né, esse negócio de o que aconteceu lá na época do golpe militar. Aí o Lula libera todo esse negócio, onde qualquer pessoa que venha a público, né, dizer que eles foram torturados, ainda que não tenha prova, ainda que não tenha nada, essas pessoas são restituídas. Porra, nós temos um cara sofrendo tortura todos os dias na prisão hoje. Hoje, né? O Felipe Martins está sofrendo tortura. Isso é tortura. O que o Cid fez, saiu esse negócio, voltando mais uma vez para a loja. Cara, o Cid, ele sofreu tortura, isso são tortura. Essas senhoras que estão presas, isso é uma coisa canalha. Aqui nos Estados Unidos, a Suprema Corte, como bem o Diogo colocou, nós temos alguns lados podres, mas a justiça em geral ainda funciona. E a Suprema Corte americana decidiu que uma coisa, sim, houve vandalismo, sim, mas querer prender as pessoas por insurreição, não, isso não existe. E eles cancelaram isso. Então as pessoas que iam ser presas por 20 anos, 17 anos, isso tudo foi jogado por terra. Essas pessoas todas foram soltas, porque não existe. A Suprema Corte falou que esse cara é maluco, esses promotores do Jorge Soros são loucos, né? Mas o problema do Brasil é que o nosso problema está exatamente na Corte Maior. Então, o problema a gente expõe. Agora, como é que a gente resolve esse problema, né? Como é que a gente soluciona esse problema? Eu tenho falado para as pessoas, a minha visão é questão de tempo e esse problema será resolvido, mas esse problema ele não pode ser resolvido de forma imediata, nós temos que trabalhar. Por exemplo, essa chapa, né? Eu estou chamando chapa, a gente sabe que não é chapa, porque o Salles está no Novo e o Eduardo Bolsonaro está no PL, mas são dois candidatos ao Senado. Eu apoiarei todos os senadores que tiverem em pauta o impeachment do Alexandre de Moraes. Se você não tem isso em pauta, eu não vou te apoiar. Você tem que ter em pauta as pessoas do dia 8. Você tem que ter isso em pauta. E eu falo para as pessoas, Mário, Diogo, que no meu canal, que nós temos que colocar uma visão mínima de 10 anos. Se nós tivermos uma visão de 10 anos para consertar o Brasil, em 10 anos nós trocaríamos todos os deputados, todos os governadores, todos os senadores, e em 10 anos nós conseguiríamos colocar 4 ou mais ministros na Suprema Corte. Os mudinhos do Bolsonaro que estão na Suprema Corte hoje, eles poderão deixar de ser mudinhos se eles tiverem 4 pessoas que pensam mais ou menos com ele. Eu não acho que o André Mendonça seja ruim, eu não acho que o Cássio Nunes seja ruim, mas eles têm sido mudos, né? E às vezes eu não vou me colocar no lugar deles. Eu teria a coragem de me levantar contra os ditadores, né? O 9 contra 2? Não sei. Acredito eu que sim, mas é fácil ficar sentado aqui e dizer que eu faria, né? Mas eu não sei. Mas eu tenho a certeza. Se a gente conseguir colocar 4 outros ministros lá, esses 2 mudinhos começariam a falar. Eu acho que as coisas mudam. Foi o que o presidente Donald Trump fez aqui. Não adianta a gente querer... a gente tem um problema. Como é que a gente conserta? O presidente Donald Trump colocou 3 conservadores na corte. A decisão favorável às pessoas do dia 6 foi porque o presidente Donald Trump colocou as pessoas certas na Suprema Corte. Nós temos a maioria na Suprema Corte, pessoas que pensam, né? Não são advogados de porta de cadeia, todos eles, até mesmo escolhido pela esquerda, são juízes formados, juízes professores, juízes que têm livros e livros e livros e livros. Quer dizer, é indiscutível o saber desses juízes, ainda que seja o cara de esquerda. Eles são pessoas que têm formação, profissão, eles têm tudo para mostrar para você. Diferente do Brasil, que tem alguns ali que não conseguiu passar nem em curso, né? Mas fazer o quê? Foram escolhidos, não por mérito, mas por camaradagem, por aproximação. Então eu acho que essa situação dificílima que nós estamos vivendo hoje, o próprio Alexandre de Moraes já falou, se vocês fizerem anistia, tá na minha mão, filho. Tá na minha mão, filho.
O cara já ameaçou, dizendo que quem manda é ele. Então nós temos o Alexandre de Moraes, né? Porque é a lei dele. Então nós temos a Constituição e temos a lei alexandrina, né? Quando a Constituição está de lado, e ele deve ter um livro vermelho chamado Lei Alexandrina. Vamos ver o que diz aqui na minha lei, né? Na minha Constituição Alexandrina. Ah, na Constituição não pode, mas no meu livro pode. Então ele pode tudo. Então ele já está dizendo, se a gente fizer uma anistia, ele vai barrar a anistia. Basicamente já falou isso pra gente. Então nós precisamos ganhar 2026 com pessoas com o propósito de uma anistia e de um impeachment de um juiz na Suprema Corte. Eu acho que a gente não precisa impeachment todo mundo, não. Impeachmentando o Alexandre de Moraes de forma legal, na nossa Constituição, como está descrito, a gente tira ele, julga ele, se for condenado, tem que ser preso por tudo que ele fez, né? E aí os outros vão botar o rabo entre as pernas, porque eles vão entender que eles não são os donos da verdade, eles não são dono da Constituição, eles não são os todos poderosos. E aí eu acho que a normalidade volta, mas algo muito drástico tem que acontecer. Se não acontecer isso, eu não vejo, mas a nossa visão não pode ser tic-tac, não pode ser 48 horas, não pode ser imediatismo. Tem que ser algo bem pensado, trabalhado, estratégico, porque eu acredito que o Brasil ainda, essa é a minha opinião, não é ainda uma ditadura. Eu acredito que o Brasil é uma semiditadura, é uma democracia híbrida. O Brasil caminha para uma ditadura, mas eu acho que ainda há meios legais da gente mudar isso. Diferente de uma Venezuela, que só vai mudar com uma guerra civil, com uma revolução. Diferente da Rússia, diferente de Nicarágua, eu acho que o Brasil ainda tem jeito, mas nós precisamos ter uma visão de médio a longo prazo, porque a pessoa fica com raiva de mim quando eu falo médio e longo prazo. Mas, pô, pessoal, eu queria que fosse ontem, mas o problema é que não há como fazer isso tão rápido. As peças do jogo que nós temos, elas são jogadas de maneira burocrática e não é tão rápido assim. A gente precisa trabalhar para esse meio. E esse meio só vai funcionar médio e longo prazo. Mas a gente tem que começar a trabalhar hoje. Ontem, e eu tenho feito esse trabalho, o Diogo tem feito esse trabalho, o Mário tem feito esse trabalho, mas é um trabalho que a gente começou ontem e o resultado ele vai vir 2026, 2027, é onde a gente vai começar a ver. E temos que colocar alguém de direita também, porque essa visão de 10 anos é para mudar geral. E nós conseguiremos mudar o Brasil. É pouco a pouco, mas uma visão de 10 anos aí, eu acho que a gente consegue consertar muitas coisas. Ô Fábio, eu vou colocar um outro ponto, e eu entendo a sua visão, porque a sua premissa parte de uma normalidade institucional. Você vive, apesar da crise nos Estados Unidos, uma normalidade institucional. O problema é que o parâmetro no Brasil não é o mesmo. Vou tentar colocar uma outra perspectiva sobre o que você colocou. Em um cenário normal, eu concordaria provavelmente ipsis literis com o que você disse. Preparamos para 26, vamos investir em um novo Senado. Não acho que seja possível trocar todos os deputados, todos os senadores. Todos os congressos pelo mundo têm maioria fisiológica, fato. Inclusive nos Estados Unidos. Dentro dos republicanos tem fisiológico pra caramba, dentro dos democratas tem fisiológico pra caramba. Você tem grupos, você tem a ala maga dentro dos republicanos, que é mais aguerrida, e tem uma ala que não é maga, você já sabe como é que é o negócio. Então isso é no mundo todo. Alguns países mais visível, outros menos, mas composição legislativa, a maioria quase sempre é fisiológica, porque é a fisiologia que faz a política funcionar. Então esse cara ele é necessário. Muda um pouco o espaço que o cara tem para ser interesseiro, de acordo com a legislação e com a cultura de cada país, mas a composição geralmente é essa. Eu não acho que no Brasil a gente vai conseguir ter maioria de direita num panorama de, sei lá, 30 anos, talvez. É uma opinião minha, olhando para como a coisa funciona. Mas se nós estivéssemos em normalidade democrática, seria uma boa estratégia. A gente vai, coloca o Senado, melhora o Senado, cria um ambiente de pressão, mas nós não estamos. Eu vou te tentar trazer o que eu estou enxergando aqui no Brasil. O PT no ano passado inteiro pagou emendas como um louco, publicamente. Emendas PIX significa pagar de imediato a emenda para aquela pauta específica. Ele está vendendo para a sociedade que o Congresso se vendeu. Simples assim. Isto cria crise de representatividade, Fábio. O que dá poder ao legislativo é representar o povo em algum nível.
O Lula vem retoricamente, desde o ano passado, desenhando que no Congresso nós temos homens brancos do agro que não representam o povo. Ah, diz que é dentista, diz que... Palavras dele. Diz que é não sei o quê, mas na verdade é tudo fazendeiro. Descolamento da percepção social. No final do ano passado, a Globo chegou a dizer que o Arthur Lira, com 60 mil votos, estava parando o presidente de 60 milhões, chantageando o executivo pelas emendas. Pouco tempo depois disso, o governo federal não pagou 5 bilhões em emendas que estavam combinadas. Quando você não paga emendas ao legislativo, o interlocutor, quem fala com o executivo, é o presidente da Câmara. O PT sabia que o Lira teria que cobrar essas emendas. Ele já era categorizado como chantagista das emendas e teve que cobrá-las. O que o governo fez? Tentou negociar as emendas direto com os parlamentares, por trás do Lira, publicamente. Falem com as nossas lideranças que a gente paga 3 dos 5 bilhões. Esquece o Lira. Isto era uma estratégia para isolar o Lira do apoio legislativo para poder acusá-lo. O PT vem se preparando para judicializar quem controla a política. Os líderes na Câmara, presidente da Câmara e os presidentes partidários. E vem abrindo precedentes. Prendeu Valdemar Costa Neto por 2 dias. Abriu precedente para prender presidente partidário. Revirou o gabinete do Jordi. Ah, mas ele é de direita. Não importa. Ele era o líder da maior bancada da Câmara. Abriu o precedente para revirar o gabinete da maior bancada da Câmara, a revelia do procedimento legal adequado. Censuraram o Marcos Duval por mais de 1 ano. Um senador abriu o precedente para censurar o Senado. Reviraram o gabinete dele. Abriu o precedente para revirar o gabinete. Portanto, eles já têm o precedente para operacionalizar rapidamente em uma investigação a neutralização das principais figuras políticas do país. Agora, imagine um Congresso cheio de cabeças de bagre, vaca no poste, sem lideranças. O centro só é forte, Fábio, porque ele tem contato com juízes, que ele ajudou a nomear, com jornalistas, que ele ajudou a financiar, com interesses internacionais, que ele ajuda a atender aqui no Brasil. Mas o cabeça de bagre, o cara que gasta as emendas, sentadinho lá no Congresso, ele não tem esses contatos, ele não tem este poder. E este é o poder capaz de derrubar um governo. Este é o poder capaz de conter poderes. Quem derrubou o PT a primeira vez não foi a direita, não havia direita. Foi a fisiologia com esses poderes, concentrados na mão das lideranças, já preparadas para serem acusadas pelas emendas, no que eu chamei no ano passado de lava-emenda. Se eles desarticularem as lideranças, Fábio, o Congresso estará fechado com as portas abertas. O Dino foi para o STF sem compromisso político com qualquer grupo, portanto, com disponibilidade para pressionar a todos. E quem está cobrando agora dos 3 poderes o detalhamento do gasto das emendas? Formalmente, Flávio Dino. Ele não tem poder para fazer isso. Só o TCU, mas ele fez. Porque ele não tem compromisso político. No que parece desenhar um esquema de corrupção e chantagem à base de emendas parlamentares. E que o povo não vai passar pano, porque está sentindo o peso das decisões e porque se revolta porque decidiram pelo dinheiro. O PT vem se preparando para anular o legislativo. E se isto acontece, como falar em 26? Vamos nos lembrar dos 60 milhões de votos do Lula? 60 milhões de eleitores que seriam parte deles anti-Bolsonaro, mas que não consumiram o bis. Quando o Felipe Neto e o Randolfo Rodrigues fizeram propaganda para o bis da Lacta, o impacto na queda de vendas foi grande o suficiente para atingir a Mondelez, a incorporadora da Lacta. Onde estão os milhões de eleitores do Lula, ou que não se pautam por política, para consumir o bis, que desabou de preço na época? Como pode Lula ter vencido Bolsonaro na capital paulista, Boulos ter na pesquisa 2.300.000 votos, e os dois em um feriado, em um reduto supostamente petista, segundo os resultados das urnas, com um show de música gratuito, não conseguiram colocar 2 fileiras de pessoas no estacionamento do Itaquera? Foi agora isso. Como falar em 26? O risco no Brasil transcende a normalidade jurídica e política, em qualquer parâmetro que se avalie.
Como falar em 26 quando Felipe Martins está preso por supostamente ter ido aos Estados Unidos sem nunca ter pisado lá, segundo o Estado americano, segundo o GPS, segundo a Uber. Só falta Cristo aparecer e falar, ele não estava lá. Está preso. Como falar em um Senado para 26? Entenda, eu concordo com a tua fala, mas em normalidade jurídica nós não estamos. Veja, como falar em impeachment um ministro e os demais voltam para a casinha? Talvez, de fato, isso pudesse acontecer. Mas eu não sei se isso apenas será suficiente. Como será que eles se comportarão diante do movimento? O quanto os outros se sentirão seguros diante do Senado? Não vão mover os arquivos que estão na gaveta? Os processos de gaveta? O Brasil tem condenado pessoas, Fábio, colocado na cadeia, sem condenação, sem provas. Ou seja, hoje você nem precisa mais no Brasil provar que o sujeito é culpado de alguma coisa, desde que a imprensa apoie. E quem vai incentivar a imprensa a combater isso? Só os fisiológicos têm condição de fazer isso. E eles estão perdendo poderes. A reforma tributária, inclusive, tira ainda mais poderes deles. Como falei no começo, tira poder econômico, tira poder de articulação social. Então, o que nós estamos vendo no Brasil é um projeto de poder que avança a passos largos, contra o qual, se nós tratarmos como se estivéssemos em uma normalidade e agirmos com essa lentidão que a normalidade nos permitiria, nós vamos entregar a eles a possibilidade de deter o poder. Eu fico contente que o caso tenha eclodido nos Estados Unidos. Essa pressão de fora mexe com quem suplanta essas arbitrariedades por aqui. Não é só o ministro togado, todo-poderoso, mas quem está no entorno, quem cumpre ordem. Esses caras estão pressionados pela investigação aí no país que você está. Não há lealdade entre os desleais e ninguém quer ser a bandinha do Titanic. Então esse tipo de movimento cria uma percepção de esvaziamento. Então, e por isso acredito que nós temos grandes chances. Há uma mudança no interesse internacional, a matriz política internacional está mudando rapidamente, inclusive aí nos Estados Unidos. Eu sei que a agenda woke 2030 tem sido chacota, inclusive entre populares democratas. Se coloca como democrata, mas tem tirado sarro da agenda woke. Eu sei que ela passa por um momento de fragilidade. E isso desenha um pouco da mudança. Isso é benéfico para nós. Mas é preciso que os nossos agentes internos tenham consciência do tamanho do problema. Pressão internacional não muda o Brasil. Ela apoia. Mas são os agentes internos que têm que promover a mudança. O Senado precisa compreender de uma vez por todas que se eles não preservarem os próprios poderes, não tem 26. O STF está legislando, Fábio. É o maior poder do legislativo, legislar abertamente. No caso das drogas, eles deliberadamente substituíram o parágrafo 2º do artigo 28, o texto que está na lei, pelo texto que eles desejaram, sem ter um voto. O que você falou sobre a anistia é gravíssimo. E ele falou mesmo, eu vi entrevista. Quem define a anistia é a Constituição e quem interpreta é o Supremo. Foi a frase que o Alexandre de Moraes usou, no que você citou. Então eles já estão proclamando legislar, inclusive, sobre a Constituição. Então, se o Senado não retém os seus poderes, veja, o Congresso, inclusive, negocia com base no poder de legislar, de barrar lei, criar lei, verificar orçamento. Eles estão perdendo todas essas prerrogativas, a desoneração, Fábio, em uma canetada. Aí estamos falando de uma pauta de interesse econômico. Olha o tamanho da invasão na fisiologia política. Isto é um risco enorme para o país, quando não se encontra na realidade o resultado dos processos eleitorais, no mundo real, nos dados auferíveis, os que não dependem de pesquisa, não dependem de institutos, e quando se tem essa normalidade jurídica. Então, eu queria trazer essa outra perspectiva do tamanho da gravidade que está a situação no Brasil. Se nós tivéssemos o mínimo do parâmetro de normalidade, a tua lógica estaria perfeita. Realmente melhorar o Senado para ter mais suporte interno, para poder reagir. Mas até para isso, temos o problema da dinâmica de uma mão lava a outra e as duas enforcam a democracia. Quer dizer, o STF está na mão do Senado, mas o Senado está na mão do STF. Enquanto há prerrogativa de foro, ou há um enfrentamento direto, institucionalmente, eu digo, dentro da lei,
com processo de impeachment, tudo como tem que ser. Mas ou há um enfrentamento direto que tenha potencial para neutralizar a perseguição do Supremo, quando vai se conter os poderes abusivos do Supremo, ou não dá para ter meia reação. Esse é o ponto. Talvez por isso nada tenha acontecido ainda, porque é muito difícil ter uma reação incisiva. Uma reação minoritária, pontual, é mais simples. Agora, eu vejo como inevitável um eventual impeachment do Alexandre de Moraes vai impactar os demais. Afinal, a condenação de Daniel Silveira, quantos condenaram? 10 dos 11. Eles assinaram aquela ilegalidade. A prisão das pessoas agora, pessoas inocentes. Fábio, no caso do Brasil, é diferente do 6 de janeiro aí dos Estados Unidos. É mais grave. Aqui essas pessoas teriam que ser julgadas na primeira instância. Elas não têm prerrogativa de foro. Não era para estar no Supremo. Só por isso aí já é nulidade processual. Agora, imagine essas pessoas condenadas com uma série de vícios no direito, de nulidades processuais, inclusive sob a ótica do direito internacional, com o fato que não se enquadra na lei. Essas condenações foram chanceladas por quantos ministros? Então, a situação no Brasil, infelizmente, é muito mais grave do que qualquer paralelo que eu conheça recente, do ponto de vista jurídico e institucional. É muito mais grave. Agora, há um aspecto positivo. A gente tem visto a Desmídia apontando os abusos do Supremo, isso é uma mudança de posicionamento. A gente tem visto os políticos criando o distanciamento das agendas, isso é mudança de posicionamento. Há uma tendência de reação, mas essa tendência ainda é muito tímida diante da ameaça que nós estamos enfrentando. Enfim, desculpe um pouco a extensão, eu até procurei resumir o máximo que eu pude, porque tem detalhes para tudo que eu estou colocando aqui, mas eu acho que o cenário que nós estamos vivendo hoje, do ponto de vista político e institucional, não tem paralelo histórico no nosso país. É muito grave. Enfim, desculpe aí colocar. Vi você falando sobre 26 e isso me preocupa, porque enquanto o pessoal em Brasília tiver essa percepção de que está tudo bem, nada acontece, a gente vai lá, a gente elege e tal, dá tempo. Enquanto eles estiverem nessa, o outro lado está acelerado. Está eclodindo investigação de emenda no país inteiro, em todos os estados. Está acusando o legislativo de chantagear o executivo. Está mirando nas lideranças, está censurando a internet, está passando IA, está mudando o regime tributário, está avançando. E nós estamos nessa, de 26, a gente vota e tal. Então, assim, eu sei que você está nos States, aí a tua referência é outra, mas tentando trazer um pouco do que eu estou enxergando por aqui. Por aqui a coisa está pesada, Fábio. Então, mas, Diogo, esse ponto que você contou, concordo com tudo isso. O problema é que como nós iremos mudar? É aquela coisa, né? Tem um ditado que diz, né? A definição da insanidade é você fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Então, nós precisamos que se levante contra os ditadores. E com esse legislativo que nós temos, isso não vai acontecer. Então, quando eu falo... Esse é o meu ponto. Se a ameaça, Fábio, está na fisiologia, esse é o meu ponto. Eu não espero que esses indivíduos façam a coisa certa pelo motivo certo. Não farão. Não vão fazer pela Constituição, pela lei, pelo povo, porque é certo. Esqueça. Por isso não. Mas que façam em causa própria. É importante que eles compreendam que o regime não está mirando em mim ou em você, Fábio. Para nos silenciar, eles não precisam de nada novo. O foco está neles. Quem tem potencial para impedir o regime são eles. Eles precisam compreender que jogar com o sistema não os manterá no poder. A primeira coisa que o sistema fará para consolidar o poder é retirá-los de lá. Esse é o ponto. Ah, mas o Pacheco não se move. O artigo 48 do Regimento Interno do Senado, no inciso 2º, estabelece que o Pacheco deve preservar as prerrogativas do Senado, entre elas, legislar. O STF legislou. Só por aí dá para afastar o Pacheco, por exemplo, caso ele não queira se mover. Ainda quem protocola um pedido de impeachment no Senado, o senador que protocolou, pode entrar com recurso caso o Pacheco não avalie, para que o plenário avalie. Dilui a pressão. Então, recursos tem, precisa do ambiente favorável. Nenhum senador vai ser louco de fazer isso sem ter um ambiente favorável, porque ele cai sozinho depois. Mas esse ambiente favorável passa por conscientizar esses caras que nós não vamos chegar em 26 seguir como está. Que eles não chegarão lá em 26. É preciso que eles compreendam que o regime está trabalhando para retirá-los do poder.
talvez isso possa fazer com que eles se movam. Isto tem potencial para mudar o jogo, associado à pressão que vem aí dos Estados Unidos, que cria mais uma percepção de peso contra eles. Se não bastasse o regime mirando neles, tem ainda a justiça internacional olhando para esse panorama. Então, caminho tem. A questão é, como é que a gente pode ajudar a fomentar isso? Acho que esse era o ponto que eu queria colocar. Não contraponto o que você falou sobre 26, não. Como eu disse no começo, em normalidade eu concordaria totalmente. Agora, como é que a gente faz para mudar o comportamento desses caras que estão aí? Então, mas acho que conscientizá-los do risco é um caminho. O ponto, Diogo, não é normalidade. Eu, de maneira nenhuma, eu acho que exista normalidade no Brasil. E 2026 tem que ser a nossa visão, porque não há como fazer nada antes disso. Eu acho que tudo que você falou é perfeito, mas tudo que você falou só será feito a partir de 2026. Por quê? Porque em 2026, essa visão de que... Porque ela demora. Por exemplo, as pessoas começaram a fazer o seguinte: bolsonarista sendo censurado, parabéns. Bolsonarista sendo censurado, parabéns. E daqui a pouco começaram a censurar eles. Aí eles falam assim: opa, peraí. Peraí, o Alexandre de Moraes, você está censurando a gente, pô. Nós somos parceiro, pô. A gente trabalhou junto para censurar os bolsonaristas. Já rolou isso. Então já começou a rolar. Então isso demora um pouco para chegar. Então a minha visão para que essas pessoas venham realmente entender que essa água vai bater no bumbum deles, ela vai demorar muito mais do que a gente está esperando, e isso vai começar com a força de novos senadores que nós colocaremos em 2026. Esses novos senadores, não é que os novos senadores irão fazer tudo isso, mas mais ou menos a análise que eu fiz dos dois mudinhos lá na Suprema Corte. Eles são mudinhos e votaram errado, fizeram um montão de coisas erradas, porque é 9 contra 2. Se a gente conseguir colocar 4 ministros, aí vão ser 6 contra 5, os mudinhos vão começar a falar. Então, eu vejo a mesma forma. Dentro do nosso Senado, nós temos aquela galera ali dos globalistas, que os globalistas eles estão... ele vai para onde o dinheiro cai, ele vai para onde o poder está, etc. e tal. Se nós colocarmos um Senado melhor em 2026, essa galera que começa a ver, olha, essa ditadura está começando a chegar em mim. Eles irão mudar. O meu ponto, eu concordo com tudo que você está falando, mas o resultado para que a gente comece a virar esse jogo vai começar em 2026, porque não... Cara, o que nós estamos vendo, eles ainda não viram. Eu sinto, mas na minha percepção, se tudo seguir como está, e com esse raciocínio de 26, se os políticos tiverem com esse raciocínio, e tudo seguir como está, o Estado brasileiro vai colapsar antes disso, infelizmente. Eu gostaria muito que fosse possível, Fábio, e esse é o meu alerta. Mas eu acho que se seguir como está, não chegamos em 26 com a fisiologia política operando. Até lá, o sistema vai mover para se consolidar no poder de uma vez por todas. Eu vejo o colapso, seja pelo colapso financeiro, colapso social, interferência internacional, reação, divisão institucional em alguma instituição que causa alguma forma de conflito, mas no ritmo acelerado em que eles estão avançando, eu não enxergo a possibilidade de chegarmos a 26 com um processo eleitoral capaz de promover essas mudanças. Eu acho que daqui até lá o Estado brasileiro colapsa. Eu não vejo, tanto pela destruição econômica, quanto pelo avanço autoritário, como pelo esvaziamento político. Em algum momento, antes disso, a gente deve colapsar. Só espero que o colapso não seja muito traumático para a história do país, mas que eu vejo um colapso aí, se tudo seguir como está, vejo. Os principais pilares da sociedade estão todos sendo ruídos, todos. Nas instituições, todas elas, sejam elas instituições militares, policiais, enfim, secretarias e por aí vai. A gente tem um colapso econômico evidente, latente, acelerado, um crescimento de insatisfação popular que muitas vezes não compreende muito bem todos os problemas que estão em curso. Então é uma revolta que, quando estourar, deve ser difusa, e há uma mudança de interesses internacionais que pode meter o bedelho aqui, dependendo de como a coisa eclodir. Então, tudo isso está rolando, os militares estão perdendo garantias, estão perdendo benesses, estão perdendo proteções burocráticas, e isso causa problema historicamente. O golpe da República passou por uma crise de representatividade militar desse nível. Então, assim, o que eu estou vendo são elementos de alto risco em todos os segmentos, avançando muito rapidamente, e acho que o Legislativo ainda tem condições, caso se conscientize do tamanho do problema, de mover-se. Agora, se infelizmente seguir como
como você colocou, e eu acho possível, tá? Por isso meu alerta. Se seguir como você colocou, eu acho que a sociedade deve colapsar antes disso. Enfim, Mas eu acho que vai piorar antes de melhorar ainda. Não chegamos ainda ao fundo do poço. Eu acho que as coisas vão piorar ainda mais. Eu acho que a gente vai chegar no fundo do poço, vai ter um calabouço que você vai abrir assim, vai afundar mais ainda. E aí é onde vai vir uma realidade, onde as pessoas, não dizer o povo não está vendo. Quem não está vendo ainda é as pessoas que pensam que estão se beneficiando com o ditador. Mas eles vão cair na realidade que, olha, esse ditador vai para cima de você também. É o famoso dito do pastor lá na Alemanha, né? Que vieram por ele, não vi nada, vieram por ele, não vi nada, e quando veio para a gente, ele está tudo ferrado já. Então, eu acho que vai piorar ainda muito, mas eu acredito que o Brasil vai virar esse jogo, acredito que a gente vai vencer, mas eu acredito que essa vitória, ela vai vir lá para, na minha visão, começa em 2026 para diante essa mudança, né? É o que eu tenho visto aí, mas vai piorar, as coisas ainda vão piorar, porque o Lula é presidente, então vai piorar, as coisas vão piorar. Eu acho que o Brasil ganha também, viu, Fábio? Mas a minha preocupação só é a que custo, só isso. Assim, ó, se houver um colapso no Brasil, e que se nada for feito, eu acho que colapsa antes de 26, mas se houver um colapso, eu acho que a gente recupera a normalidade democrática pós-colapso. Mas o colapso tem um custo histórico, pode ter, a depender do caso, custo de vidas, como já aconteceu na história, em revoltas similares. Então, essa é a minha preocupação. Eu gostaria muito que nós tivéssemos uma resposta institucional, democrática, legal, mais do que necessária, clara, antes que nós passássemos por um processo desse. O Brasil não tem na sua história um grande processo de colapso desse patamar que eu vejo se avizinhar agora por aqui. Então essa é a minha preocupação. Eu gostaria muito que nós não passássemos por isso. Mas eu concordo contigo. Mesmo que a gente tenha um colapso, né? Eu espero que não, espero que o Congresso reaja antes disso, mas eu acho que o Brasil sai vitorioso desse colapso, porque a conjuntura de interesses predominante, tanto fora do Brasil como no Brasil, é favorável à estabilidade. Essa reorganização das cadeias produtivas globais passa por zonas de apoio, e o Brasil é uma tremenda zona de retaguarda produtiva para vários segmentos. A Europa vai precisar, e os Estados Unidos também vão precisar, em grande medida, de algum apoio brasileiro para se reestruturar, reindustrializar certas áreas e tudo mais. Então, eu acho que por isso eles precisam de um Brasil estável, e ainda que a gente passe por um processo de colapso, a gente deve sair vitorioso. Mas o que eu gostaria muito é que nós não precisássemos passar por um processo de colapso. Daí a meu alerta, minha tentativa de conscientizar o pessoal de Brasília que é preciso cumprir a Constituição e a lei ontem. Por isso, inclusive, eu vou à Paulista no dia 14, agora domingo, às 14 horas, em frente ao MASP, pela liberdade, pela anistia, pelo impeachment, pelo restabelecimento da regra do jogo. Não é muito, mas é o pouco que eu ainda posso fazer. Excelente, meus amigos. Que aula, hein? Eu também apoio esse dia 14, eu acho que é especial. Eu acho que a gente já começou agora, né? O negócio é continuar agora nessa luta. O pessoal no chat estava... caiu aí a live do... Oi, deu uma caída aí, o Mário. Voltou tá me ouvindo? Tô. O pessoal tava gostando aqui, o pessoal, que aula, parabéns pelas análises, o pessoal gosta, né, do debate. É bom que tenham dois pensamentos aí opostos, mas que querem o mesmo fim, né? O Brasil alavancado, o Brasil livre. Não é um pensamento oposto, é uma questão de data. Eu perspectiva. É uma questão de perspectiva. Exato, é exatamente o mesmo argumento. Eu só acredito que tudo que o Diogo falou agora vai acontecer a partir de 2026. E ele acredita que vai acontecer antes de 2026. Isso, mas o argumento é exatamente igual. Exatamente. Tudo que o Diogo está vendo hoje, eu estou vendo 2026 começar a acontecer. E nem vai começar a acontecer. É muito triste, cara. Eu sei. Por exemplo, eu apoio a anistia, né? E tem pessoas dizendo, eu sou contra a anistia porque a anistia, como vai ser anistia se não cometeram nenhum crime? Aí eu falo assim, eu entendo o seu ponto, mas, pô, o cara tá preso, mano. Então, o cara que tá preso, ele não tá muito ligando se... Ele tá certo, ele não cometeu nenhum crime, não deveríamos ter anistia, deveríamos prender essas pessoas que estão prendendo essas pessoas. Mas, infelizmente, eu quero anistia porque eu quero essa pessoa solta. É isso que ele quer hoje, é ser solto. Então, eu concordo com tudo que o Diogo falou. Eu vou pegar toda essa fala do Diogo e em 2026 eu vou repeti-la, porque aí sim eu acredito que vai acontecer. Fábio, só para deixar um ponto.
E o Mário é testemunha. No ano passado, eu disse que nos 4 primeiros meses desse ano, se a minha leitura estivesse correta, iriam eclodir inúmeras investigações a respeito de emendas parlamentares no país inteiro. Investigue, faça uma consulta rápida em notícias, com a palavra emendas no Google Notícias, entre janeiro e abril. Só isso. Você vai ver se rolou ou não. Eu disse que o Dino seria a figura a cobrar as emendas porque não tem compromisso político. Ele está cobrando as emendas porque ele não tem compromisso político. Ou seja, a cronologia da tomada de poder, por enquanto, está batendo. Daí o meu alerta. Tá rápido. Não sei se chega lá. Mas esse debate é bom, Fábio. Sabe por quê? Porque nós buscamos a verdade. Quando os dois lados buscam a verdade, há um debate. Quando um dos lados, ou os dois, não buscam a verdade, buscam razão, ganho eleitoral, seja lá o que for, popular, tal, aí não é debate, aí é embate. Nós não estamos em um embate, nós estamos em um debate. É propositivo. Isso é bom. A perspectiva é o ponto de vista. Vai lá. Beleza. Diogão, muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Enriqueceu aqui a nossa bancada. Espero vê-lo mais vezes aqui. O programa é diário, tá? De segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Não tem como errar o horário aí, pessoal de casa. Então, esperem aí mais dias o Diogo voltar aqui para que a gente possa debater mais assuntos relevantes, importantes para o nosso Brasil. Muito obrigado, meu querido, pela sua presença. Imagina, eu que agradeço. Foi uma satisfação estar aqui com vocês. Satisfação, né? Prazer não pode mais. Uma satisfação estar com vocês aqui. Fazia tempo que eu não trocava a tela com o Fábio, né, Fábio? Fazia um tempinho que a gente não cruzava por aí. Foi bom. O Mário já tá cansado de me ver, né, Mário? Não aguenta mais. Enfim, agora só domingo, o de sexta-feira, agora a gente deu um tempinho. Vamos esperar a nova temporada. Né? Então é isso, uma boa tarde para todos. Hoje eu tenho um monte de live, hein? Hoje eu tenho uma participação na revista... O que é o nome da revista, gente? Oeste. Esqueci o nome. Antes fosse. Não é Oeste, não. Como é que é o nome da revista? Acho que é Exato. Revista Exato. Que é lá do pessoal da Gazeta do Povo e tal. Então tem um papo lá. Depois eu tenho o Fator Político BR hoje, no Conexão 011 News, com a Rose Barros. E na sequência eu vou fazer mais 3 lives consecutivas. Uau. E a terceira é aquela minha curtinha que demora 2h30 a passar todos os assuntos. Hoje vai ser um dia extraordinário. Haja gogó, meu amigo, haja gogó. Então, se você quiser me acompanhar, meus canais são Diogo Forjaz, qualquer rede social, inclusive no YouTube, live todas as noites a partir das 20h30. E se você quiser me acompanhar mesmo, aí se inscreve lá no meu Telegram. Aí lá eu posto o link de todas as lives que eu vou, inclusive essa aqui tá lá também. Fechou? Amigo, muito obrigado, viu? Obrigadão, Diogo. Prazerzão. Aí Valeu. Não pode falar prazer, né? Porra. Não pode falar. O Diogo é sensacional, né? Pessoal, segue o canal dele aí, o cara do bem, né? Que luta junto com a gente aí. E aquela coisa, né? Mas nós somos aqueles pequenininhos, né? Você, eu, o Diogo, somos pequenininhos, não estamos em nenhuma panela aí. E a gente precisa do apoio orgânico de cada pessoa realmente seguir a gente e bater um papo sobre... É muito, muito, muito rico, né, cara? A gente bater esse papo é muito rico. E o que eu falo, não existe debate, porque debate hoje que você vê, cara, é só um xingamento, a pessoa xinga cada um xingando o outro, ninguém aprende porra nenhuma, é só xinga e xinga. Não, a gente bate Quer papo.